Então, hoje é a nossa terceira aula. Eu pretendo falar hoje da teoria de categorias. Como eu expliquei no primeiro dia, eu vou supor que tem alunos presentes que não conhecem essas coisas, então eu vou começar praticamente do zero, né? Certo? Essa aula é mais ou menos independente de todo o resto, então por isso não teve revisão hoje, né? Mas eu vou tentar sempre fazer ligações, né, através de exemplos com o que já foi dito, né? No final do mini curso, né, lá por quinta-feira, na segunda parte, e sexta-feira com certeza, aí a gente vai juntar tudo, né? Daí eu vou fazer uma pequena revisão dos pontos centrais e tal. Mas o que vai ser feito hoje é quase independente do resto, salvo uns exemplos que eu vou tirar das coisas já ditas, né? Então, por isso não tem revisão em particular, e se alguma coisa ainda não está totalmente clara das aulas passadas, não interfere de modo algum na aula de hoje, né? Certo? Então, a teoria de categorias, eu vou começar com a definição formal de categoria, certo? Depois eu discuto exemplos e certas definições que dependem da principal, certo? Que são importantes. Mas vamos lá para a definição fundamental de categoria, é uma coisa bem simples, né? Então, uma categoria C consiste dessas coisas que estão listadas aqui. Uma primeira coisa de que consiste uma categoria qualquer são os chamados objetos da categoria, que normalmente são denotados por letras romanas maiúsculas, certo? ABC, por exemplo. E a coleção de todos os objetos é denotada por ob, daí o índice embaixo, o nome da categoria, né, que é esse C caligráfico, né? Eu vou usar letras caligráficas para categorias, em geral, letras romanas maiúsculas para objetos e categorias, e depois tem outras coisas também que tem um estilo particular que é comum assim nos textos, né? Agora, já tem um pequeno detalhe aqui, é coleção, né? Por que eu usei coleção e não conjunto de objetos, né? Talvez alguém que está ouvindo o curso saiba por que eu usei essa palavra diferente da palavra conjuntos. Tem um aspecto da teoria de categorias que é um pouco, digamos assim, complicado e às vezes um pouco perigoso, dependendo das categorias que nós tratamos. Então, por isso que tem uma certa precisão aqui. No que nós vamos fazer, né, nas categorias que aparecem para nós, você pode entender coleção como conjunto, né? Certo? Do que eu estou falando, né? É, então, coleção e conjunto na matemática não é a mesma coisa, certo? Coleção às vezes é chamada de classe também em matemática, né? Coleção eu tô usando no sentido que talvez alguém conheça como classe, e conjunto eu estou reservando para o conjunto no sentido das teorias de conjunto habituais, né? Por que eu preciso fazer essa diferença? Eu só vou explicar isso porque, como eu disse, isso não é relevante para nós, então se você não entender exatamente do que eu estou falando, não se preocupe, não vai ter interferência nenhuma para o resto do curso, mas se alguém consultar livros de categoria, vocês vão ver que os autores insistem nessas coisas, né? Porque tem categorias onde o que eu vou dizer agora é relevante, né? Então, existe teoria de conjuntos em matemática, né? E os conjuntos que são, digamos, descritos por essas teorias de conjuntos não são classes quaisquer, né? Então, tem uma coisa famosa, quem gosta de matemática deve ter ouvido falar, assim, de fundamentos da matemática, história da matemática, tem um paradoxo chamado paradoxo de Russell, né? Que é dos primórdios da teoria de conjuntos, que ele percebeu que se você considerar que qualquer classe, né, constitui um conjunto, você vai entrar numa contradição. Por exemplo, se você considera objetos do tipo o conjunto de todos os conjuntos, né, daí se pergunta, será que ele se contém a si mesmo, né? Esse tipo de pergunta autorreferente, né, dentro da teoria de conjuntos gera contradições, né, gera paradoxos, né? Então, eu não posso considerar que qualquer coleção que eu imaginar, qualquer classe de objetos que eu imaginar, forme conjunto no sentido formal do termo, né? Então tem essa diferença, né? Por exemplo, números reais, números complexos, números naturais, tudo isso é conjunto no melhor sentido do termo, ali não tem perigo nenhum. Mas quando eu falo de coisas do tipo, por exemplo, todos os conjuntos, será que isso é um conjunto, né? Pegue a classe de todos os conjuntos, será que ela mesma é um conjunto, né? E a resposta é que não é, né? É só uma classe, né? E tem coisas menos exóticas que também não são conjuntos. Por exemplo, se eu pego a classe dos espaços vetoriais, que já são conjuntos especiais, né? Então é uma coisa menor, né? Tipo, se eu pegar todos os conjuntos imaginários, parece que é uma coisa exageradamente grande e talvez dê problema por isso, né? Mas se eu especifico, por exemplo, eu só quero os espaços vetoriais.
essa família ou classe, essa coisa também não constitui conjuntos, certo? Conjunto. Então tem esse perigo. Então, para evitar essa coisa, digamos assim, para deixar claro que no começo ainda não tem perigo, né? Eu posso considerar classes, eu não preciso considerar conjuntos, né? A partir do momento é bom que os objetos formem conjuntos e assim por diante, mas não é necessário sempre e para certos casos nem tem como que eu tenha conjuntos. Por exemplo, como eu disse os próprios conjuntos formam uma categoria e os objetos são os conjuntos. Só que essa coleção de todos os conjuntos não é um conjunto em si, entende? Então tem essa sutileza, né? Então, para quem conhece essas coisas, sabe? Quem conhece essas coisas sabe exatamente do que eu estou falando. Quem já leu isso, por curiosidade, não são coisas difíceis, mas elas existem, né? Então, é só um alerta, né? Aqui isso não é relevante no curso, mas nos livros de categoria essas coisas são explicadas, né, com certo detalhe por causa desse tipo de problema, tá? Tá, a princípio eu não preciso de conjuntos, vocês vão ver que a partir de um momento eu vou pedir que certas coisas formem conjuntos, né? Mas no começo, assim, para as definições básicas, esse tipo de sutileza ainda não é importante, né? Tá. Então eu tenho lá uma coleção de objetos, e a coleção é denotada por obc. Aí, além dos objetos, eu tenho flechas, né, e as flechas, né, por enquanto são só nomes, né, objetos, flechas, né, flechas são denotadas por letras romanas minúsculas, flechas também são chamadas de morfismos da categoria, né, e a coleção das flechas de uma categoria é denotada por morc. Né. Aí tem uma notação aqui, morc, entre parênteses AB, são as flechas que vão de A para B, né? Eu vou dar exemplos, depois fica mais claro, né? Então, dentre todas as flechas, tem algumas que, digamos assim, começam em A e vão para B, né? Saem de A e vão para B, num certo sentido, como a gente vai ver. Tá? Então, esse mor AB é uma parte da família de todas as flechas, aquelas que começam em A e terminam em B. Né? E se eu tenho uma flecha aqui dentro, dessa subfamília aqui, eu digo que seu domínio é A, esse primeiro argumento é chamado domínio da flecha, ou do morfismo, e B é o chamado contradomínio do mesmo morfismo, certo? São termos, né, para especificar o que aparece na teoria, né? Então, agora, essas flechas e objetos, elas se relacionam de alguma maneira, né? Essas coisas são, digamos, os termos elementares da teoria, e agora eles precisam satisfazer certas propriedades, né? Satisfazer certos axiomas, né? Que vão ser descritos aqui, né? Um deles é que se eu tiver uma flecha que vai de A para B, uma flecha F, uma flecha G que vai de B para C, né? Então vai precisar existir uma flecha que vai de A para C diretamente, né? Que é a flecha chamada composição de F com G, que está denotado aqui com essa bola, né? É uma flecha que vai de A para C, né? Certo? Então, para qualquer objeto ABC, né, se eu consigo ir com uma flecha de A para B e com uma outra flecha de B para C, tem que ter um caminho direto de A para C, que vai ser o composto das duas flechas, né? Certo? Muito bem. Para todo objeto tem que existir no mínimo uma flecha que vai dele para ele mesmo, certo? Chamada flecha identidade, tá? E essas flechas todas que estão aqui, né, e que tem uma propriedade e que tem uma operação de composição, né? Se eu consigo ir de A para B e de B para C, eu preciso conseguir ir de A para C compondo flechas, né? Essas coisas precisam ter as seguintes propriedades. Então, se eu tenho flechas agora, três flechas, a primeira propriedade é o que a gente chama de lei associativa, né? Uma flecha indo de A para B, uma de B para C e uma de C para D. Eu posso compor essas flechas duas a duas, né? Isso é como uma espécie de produto, né? Essa é a operação de composição de flechas. Eu posso compor a flecha F com a G, isso me dá uma flecha que vai de A para C. E o resultado disso eu posso compor com a flecha H, né? Que vai resultar numa flecha que vai diretamente de A para D. Tá? Então eu compus primeiro as duas primeiras e no final eu compus com a terceira. Né? Ou eu componho a segunda e a terceira, eu vou primeiro de B para D, né, compondo G e H, e o resultado eu componho com F à esquerda para ter uma flecha que vai de A para D. Está né? Tá escrito aqui de um lado essa segunda coisa que eu fiz e do outro lado a primeira coisa. Né? Eu disse errado. A primeira composição foi a da esquerda e a segunda da direita. E essas duas maneiras de compor três flechas têm que resultar na mesma flecha. Né? Exatamente como a lei associativa de um produto, né, numa álgebra, por exemplo, né, que a gente já viu. Né? Se pensa nessa associação como uma espécie de produto. Né? Agora, toda flecha que vai de um objeto A para B
quando composta com essas flechas especiais, né, que vão de um objeto para ele mesmo, né, elas têm que obedecer as seguintes identidades, né? Se eu componho, então, uma flecha que vai de A para B, se eu componho a direita com a flecha identidade de A, ou seja, eu vou de A para A e depois de A para B, com a identidade eu vou de A para A, isso resulta a mesma flecha F, ou seja, compor a direita com a identidade de A não altera a flecha F, e mesma coisa com a identidade de B, compor com a flecha agora a esquerda não altera a flecha, né? Então eu vou de A para B com a flecha F, e de B para B também, com a flecha identidade, e isso chega no mesmo lugar, digamos assim, né? Essas duas coisas chegam no mesmo lugar. Certo? São leis dessas composições que tem aqui para as flechas, né? Certo? Uma categoria são coleções que têm essas propriedades, né? Certo? Coleções dessas coisas, de objetos e flechas, né? Muito bem. Agora, tem alguns tipos especiais de categoria que são relevantes para nós, que eu vou começar por um deles, que é o mais importante de todos, no nosso caso. Então, a gente diz que, não é o mais, mas é um dos mais, né? Eu vou dizer que uma categoria C é uma categoria pré-ordem, certo? Se para todo objeto A e B, a família de morfismos de B para A, certo? Não sei por que eu pus B para A, mas tanto faz. Poderia ter posto A e B aqui dentro, tanto faz, né? São só variáveis mudas, né? Então, se entre dois objetos da categoria, né, existe exatamente existe no máximo uma flecha, né? Ou tem uma flecha ou não tem nenhuma, certo? Tá? Aqui, na verdade, é um erro de digitação, né? Eu queria dizer AB e não BA, né? Então, porque eu estou escrevendo flecha de A para B, né? Certo? Depois eu corrijo isso na versão final das transparências, né? Então parece ser uma categoria bem simplesinha, né? Eu tenho lá um monte de objeto e eu tenho só uma maneira de passar de um para outro ou eventualmente nenhuma maneira, certo? Essas coisas parecem ser simples, tem no máximo uma flecha entre dois objetos, mas elas podem ser bem complicadas, né? Por exemplo, a categoria a gente vai ver que os contextos, né, lá de uma álgebra de matrizes, por exemplo, formam uma categoria desse tipo aqui, né? Certo? A gente vai dar esse exemplo um pouco mais adiante, né? Certo? Como está escrito aqui, esses contextos formam uma categoria desse tipo. E outra coisa, e as outras coisas que formam categorias desse tipo são os observáveis quânticos, ou seja, as matrizes autoadjuntas, né? Eu tenho lá matrizes que vão ser os meus objetos e tem uma maneira de passar de uma matriz para outra, né? Vocês podem adivinhar o que é o cálculo funcional, né? Certo? O cálculo funcional vai me dar flechas entre matrizes, e tal. Eu vou entender os observáveis quânticos como uma categoria do tipo pré-ordem, né? Certo? Só adiantando, mas eu já dou o exemplo em detalhes daqui a pouco, né? Um outro tipo de categoria que parece uma coisa bobinha, mas é importante no final, essa coisa é menos, digamos assim, é menos simples do que possa parecer, né? São as chamadas categorias opostas, né? Então, se eu tenho uma certa categoria, C, associada a ela existe a chamada categoria oposta a ela, que é denotada com o índice superior OP, né? COP, que ela é definida da seguinte maneira: ela tem exatamente os mesmos objetos, certo? Só que as flechas que vão de A para B, na oposta, são exatamente as flechas que vão de B para A. Ou seja, a categoria oposta inverte as flechas, é por isso que tem esse nome, certo? É, e a lei de composição é a seguinte: então, se eu quiser compor G com F, G à esquerda, F com à direita, na categoria oposta, isso corresponde à composição na outra ordem, F com G, né? Na categoria original, né? Então, porque eu inverto as flechas, eu vou ter que inverter a ordem aqui nas composições para que tudo funcione, né? Certo? Dá para ver que isso aqui também é categoria, né? Se eu tenho os axiomas em C, eu vou ter os mesmos axiomas satisfeitos em COP, né? Parece uma bobagem isso, né? Eu fico invertendo flecha, mas isso aqui dá coisas bastante inesperadas, né? A inversão de flechas muda totalmente a natureza da categoria, muitas vezes, como a gente vai ver, né? É, eu vou dar uns exemplos bem concretos. Na verdade, eu vou fazer uma versão categorial das coisas que a gente fez em álgebra linear, né?
eu vou reescrever certos fatos lá sobre contexto, sobre espectro de Gelfand, né, com a linguagem de categoria. Eu não vou fazer nada de novo, eu só vou escrever a mesma coisa que já é conhecida com uma linguagem diferente, que é a categorial. Vocês vão ver que essa operação de fazer a oposta da categoria dá origem a coisas, às vezes, um pouco inesperadas, assim, que são menos triviais do que se esperaria, né? Tá? Então, isso não deve dar a impressão que é uma coisa banal, né? A definição simples não deve dar a impressão que eu tenho algo de banal, né? Tá, então, antes de começar ainda com os exemplos, eu quero ainda fazer um pouco de zoologia da coisa, dar nomes a certos tipos de flechas e coisas assim, né? Então, se eu tenho uma categoria, C, eu vou dizer que um morfismo, ou seja, uma flecha que vai de A para B, é mônica, ou o morfismo é mônico, ou é um monomorfismo, se eu tenho a seguinte propriedade, né? Se eu compuser essa flecha à esquerda com uma certa flecha G, né, onde essa composição seja possível, e compuser também à esquerda com uma outra flecha H e ver que eu tenho uma identidade depois da composição, certo? Depois de compor, eu tenho uma identidade. Dessa igualdade da composição segue a igualdade das flechas à direita, que é G e H, né? Disso aqui eu posso concluir que, ou seja, essa igualdade só acontece se G já for igual a H, né? É claro, se G for igual a H, isso tem que ser igual, né? Porque eu tenho uma igualdade trivial. O ponto aqui é que tem certas flechas que tem essa propriedade. Se eu sei que depois da composição eu tenho igualdade, quer dizer que antes da composição também tem que ter igualdade. Certo? Essas flechas são chamadas mônicas ou monomorfismos, né? E a notação para isso, eu não sei se vocês conseguem ver na tela de vocês, é uma flechinha com uma pequena. Eu tenho aqui um rabo, aqui tem uma cauda na flecha, né? Não é uma flecha simples, ela tem um negocinho aqui à esquerda, certo? Essa é a notação usual dos livros para as flechas que são desse tipo, né? Elas são ditas simplificáveis à esquerda, né? Se você riscar o F, a igualdade fica sendo verdade ainda, né? Tá? Pense assim, a flecha mônica é aquela que pode ser simplificada à esquerda, né? E tem uma noção dual a essa, que é a da flecha épica, ou dos epimorfismos, né? Que é a coisa da simplificação à direita. Então, se eu tenho uma coisa, né? Se eu tenho a igualdade, depois de compor a direita com uma flecha F, se isso for somente verdade, se eu já tinha a igualdade das flechas H e G antes, né? Então eu digo que a minha flecha F é épica, né? Isso tem que ser verdade para toda G e para toda H componível com F, né? Não só para alguma, né? Mas para todas, né? No primeiro caso do mônico também, né? Essas coisas são, né? Tem flechas que têm essa propriedade e elas são importantes. Na verdade, a gente vai precisar bastante das mônicas, né? As épicas são só uma noção dual, tá? Estou pondo aqui por completude, né? Mas não vai ser importante aqui. As mônicas, sim, né? Aí tem os isomorfismos ou flechas iso, né? Que também são importantes, que são flechas que têm uma noção de inversa, né? Então, eu digo que eu tenho uma flecha F, que eu digo que a minha flecha F de A para B é ISO, se existe uma flecha que eu vou denotar por F-1, que vai de B para A, né, ela vai no sentido oposto. Então, que se eu compuser à esquerda com F, isso me dá aquela flecha especial, que é a identidade de A, né? Se eu componho uma flecha que vai de A para B e depois de B para A, isso me dá uma flecha que vai de A para A, mas isso só é dito, essa F-1 só é dita inversa de F se isso dá a identidade, né, por razões formais óbvias, né, e algo similar à direita, né, com a identidade de B, né. Então flechas assim são chamadas isomorfismos, né, e se eu tenho dois objetos AB que possuem flechas iso entre eles, né, esses objetos são ditos isomorfos, né, ou equivalentes, né, certo? Na categoria. E aí é fácil ver que essa relação de equivalência é uma relação de equivalência no sentido habitual, né? Então, se eu tenho um objeto A equivalente a B e o B equivalente a C, quer dizer que o A é equivalente a C e assim por diante. Aquelas propriedades de relação de equivalência valem aqui, por isso o nome, né? E eu denoto, como sempre, a coleção de todos os objetos equivalentes a A, nesse sentido, né, de existir um isomorfismo entre A e o outro objeto, eu denoto pelo parêntese quadrado, como sempre, né, a gente faz, né, em matemática. Esses parênteses quadrados são usados frequentemente para denotar classes de equivalência, né? Certo? Então, como eu disse, as mônicas vão ter uma importância fundamental na nossa discussão, né, principalmente. Tem um chat, mas eu acho que é coisa da presença, né? Tá.
Se tiver alguma coisa que não ficou clara, que vocês queiram que eu repita, por favor, é só dizer, né? Tá? Aqui é importante que os conceitos estejam claros. Eu acho que eles vão ficar mais claros nos exemplos daqui a pouco, né? Mas é bom ir memorizando alguns aspectos já das definições, né? Tá, uma observação. Essas flechas ISO, né? Elas são sempre mono e ep ao mesmo tempo, né? É fácil ver, né, dá para ver que se tem uma flecha inversa, você consegue, né, deduzir disso aqui a igualdade das funções e vice-versa aqui para a coisa à direita, né? Então, se eu tenho inversas, eu consigo mostrar. Se eu tenho uma inversa para f, eu consigo mostrar que f é ao mesmo tempo mono e iso, certo? Mas a volta não é verdade. Se eu tenho uma flecha que é ao mesmo tempo mono e iso, ela não precisa. Desculpa, estou falando mono e iso, eu quero dizer mono e ep, né? Épica e mônica ao mesmo tempo não implica iso. Iso implica mônico e épico, mas mônico e épico simultaneamente não implicam iso em geral, né? Tem algumas categorias onde isso é verdade. Por exemplo, a categoria dos conjuntos tem essa propriedade, que ser ISO é a mesma coisa que ser EP e ser mono ao mesmo tempo, certo? Mas nem toda categoria é assim. Daqui a pouco a gente vai entender por que, nos conjuntos isso é verdade, né? A gente vai ver quem são as ISO, quem são as mono, etc. E aí vai ficar claro por que, né, a ISO é equivalente a mono mais EP, né? Tudo bem. Tá, então essas flechas, principalmente as mônicas e as ISO, são importantíssimas, mesmo nas nossas discussões. A EP é simplesmente uma coisa dual que sempre aparece nos textos, mas que não será relevante aqui, né? Mais uma definição importante, é, se eu tiver um objeto I na categoria, ele vai ser chamado objeto inicial da categoria, se para todo objeto da categoria, qualquer objeto A, existir uma flecha que vai de I para A e só uma. Existe e só existe uma, né? Se eu tenho um objeto com essa propriedade, né, isso tem que valer para qualquer outro objeto A, eu digo que esse objeto é inicial, né? Na categoria, nem toda categoria tem objeto inicial, certo? Ela pode ter vários. Ela pode ter nenhum, pode ter vários, né? Mas, em particular, não precisa ter nenhum, né? O objeto é dito terminal, que é uma noção dual a essa. Se acontece uma situação oposta a essa, se eu tenho para cada objeto A, uma flecha que eu vou chamar de tal A chegando em T, né? E essa flecha é única, né? Tá? Essa flecha única saindo de I para o A eu vou chamar de IA, e a flecha saindo de A única indo para T, que é terminal, eu vou chamar de tal A. Tá? Então, se tem um objeto com essa propriedade, é que de todo objeto chega uma flecha nele, só uma, ele é dito terminal, e nem toda categoria tem objetos terminais, né? Pode ter ou pode não ter. As que nos interessam têm os terminais. Esses objetos terminais vão ser importantes, como a gente vai ver. Eles servem para a gente definir a noção de elemento de um objeto, né? Que é uma coisa que a gente quer fazer um pouco mais para frente, né? Mostrar que aquela coisa da contextualidade lá do Korn-Specker é equivalente à ausência de elementos num certo objeto de uma certa categoria lá que vai ser construída, né? Tudo bem. Aí esses objetos especiais, aí eles têm propriedades, esses que têm unicidade de flechas saindo, existência e unicidade de flechas saindo ou chegando, eles são flechas que não são totalmente sem propriedades, além da propriedade que define, essa propriedade implica outras, né? Por exemplo, se T é um objeto terminal, então toda flecha que tem domínio T é necessariamente mônica. Tá? Então, cuidado aqui, existe uma fonte de confusão. A definição de terminal é pelas flechas que chegam em T, né? Ou seja, tem uma e só uma chegando nele. Agora eu estou interessado nas flechas que saem de T, né? Se tem uma flecha que sai de T, ela é automaticamente mônica, certo? Ela é uma flecha, né, com aquela propriedade de simplificação à esquerda, né, que está aqui. Tá. Isso é verdade, então, terminal implica que as flechas que saem dele são mônicas, e aí as coisas entre parênteses são a versão dual disso, né? Se eu tenho um objeto I inicial, as flechas que chegam nele são épicas, certo? Tá? Beleza. E mais uma outra propriedade importante aqui desses terminais iniciais, eles têm uma propriedade de universalidade, os dois, né? Então, dois objetos terminais, uma categoria, como eu disse, pode não ter nenhum objeto terminal, mas ela pode ter mais do que um eventualmente, né? O caso geral é esse, que ela tem vários, né?
Só que cada dois objetos terminais são equivalentes entre eles, né? Dá para mostrar isso também, que se eu tenho dois terminais diferentes, vai existir uma flecha ISO entre os dois, né? Então é como se eu tivesse um só, né? Eu tenho na verdade um e daí várias cópias equivalentes dele, né? Certo? Existe uma propriedade de universalidade para os terminais e para os iniciais mesma coisa, né? Assim, até equivalência só existe um, né? Então, não sei se vocês já ouviram falar de certas coisas em matemática do tipo propriedades universais, né? Eu digo, o objeto tal, né, tem propriedade universal, né? Então, essas coisas que são às vezes formuladas de maneira ad hoc, eu tenho um certo objeto, eu explico, né, concretamente o que é ser universal, né, para, sei lá, o produto tensorial né, de dois espaços vetoriais é um objeto universal, né, com certa propriedade universal, né? Talvez essa terminologia seja conhecida, né? Dá para formular isso em teoria de categorias, dizer precisamente o que eu quero dizer com universal, e a coisa é feita sempre assim. Eu acho uma certa categoria adequada, onde esse objeto em questão é objeto, né, da categoria, e ele vai ser ou inicial ou final, né? Ele tem ser universal quer dizer ser inicial em alguma categoria adequada, ou final. É ser ou inicial ou terminal, desculpe, né? Tá, tá, essas coisas, essa terminologia universal tem a ver com a noção de terminal e inicial, né? Para quem já ouviu falar desses termos, é só como complemento, né? Isso aqui é um bom exercício, não é difícil de provar isso, são continhas lá com as propriedades de categoria, de mônico, épico e tal, terminal, por exemplo, a unicidade das flechas chegando tal, e saindo, isso vai ser necessário, né? Aí vocês conseguem mostrar que isso aqui é verdade, né? É, então, a primeira propriedade é essa coisa de ser mônico e ser épico, né? Para terminal inicial. E a segunda coisa é que eu só tenho como um só terminal, se eu tiver algum, né? E um só inicial, se eu tiver algum, até cópias isomorfas, né? Isso leva os atores a falarem do objeto terminal no singular, né? Se vocês olham em textos de categorias, eles dizem, considere a categoria tal e seja T o objeto terminal. Eles não estão querendo dizer que só tem um, né? Eles estão se referindo ao fato que se tiver um outro, ele é isomorfo, ele é equivalente, né? Certo? Uma categoria pode ter vários terminais, mas o autor vai falar, seja T o terminal, porque se tiver um outro, ele é idêntico ao primeiro até uma isomorfia, né? Certo? É por essa razão que a palavra é usada no singular nos textos, né? Tá? Só para que não se cause estranheza, né? Se vocês perceberem que tem vários terminais, mas o autor fala do terminal, né? Como isso, né? É porque eles são isomorfos, né? Beleza. Tá, então essas definições são realmente o mais elementar que é necessário saber sobre categorias, né? Essas coisas são realmente fundamentais e aparecem toda hora. Agora um pouquinho de notação, né? A categoria a teoria de categorias usa uma certa notação que é um pouco mais eficiente do que essa notação primitiva aqui com bolas e tal, e com as funções, com as flechas escritas assim, né? F dois pontos, A, B e tal, etc. Tem notações um pouco mais eficientes que são os diagramas, né? Então, por exemplo, no lugar de eu escrever F dois pontos AB, eu escrevo, vocês vão ver em livros de categoria, né? A flecha B com Fzinho em cima, né? Eu estou dando um nome para essa flecha para dizer que é uma flecha que vai para B, né? Certo? Para dizer então que esse F é um elemento dos morfismos, aqui de novo o mesmo erro, né? Não é B para A, é A para B, né? Aí, por exemplo, quando eu escrevo isso aqui, né? O A daí flecha para B, flecha para C numa linha só e em cima das flechas F e G. Isso quer dizer que existe uma flecha de A para B, né, ou seja, a notação antiga é essa aqui. Existe uma flecha de B para C, que se chama G, essa notação antiga. E existe uma composição, né, que vai de A para C. Né, eu posso fazer o caminho percorrendo as duas flechas. Né? Então esse diagrama está querendo dizer essas três coisas aqui. E uma outra coisa que é feita em categorias, né, em vez de escrever equações para flechas, eu escrevo diagramas um pouco mais complicados. Por exemplo, eu escrever isso aqui, né, que a G composta com F é igual a flecha H, né, se costuma desenhar um diagrama desse tipo. Né? Então, aqui tem um diagrama que a gente já conhece, né, A, B, e aí a flecha aqui, que é denotada por F, né, que tem o nome F. Quer dizer, tem uma flecha F indo de A para B. Aí aqui a mesma coisa, B, C, né, e essa flecha no meio que eu ponho uma etiqueta, que é um índice G, né, para dizer que ela se chama G, certo? Aí eu estou pondo uma flecha de
de A para C, que se chama H, né? Aí eu olho para todos os caminhos que ligam dois objetos, né? E aí eu digo que as composições esse diagrama quer dizer que que as composições correspondentes são iguais, né? Desculpa, o diagrama em si não, mas quando eu digo que o diagrama comuta, né? Esse termo vocês vão ver frequentemente nos livros de categorias, né? Diagrama comutar significa que todos os caminhos que levam de um objeto a outro conduzem ao mesmo resultado. Então, ir de A para C através de H é a mesma coisa que ir de A para C passando por B, né? Indo pela flecha F e depois pela G, né? Tá? Então, compor F com G e H é fazer a mesma coisa, né? Então, isso aqui é uma forma mais gráfica de escrever essa equação, né? Ou, por exemplo, uma outra equação um pouquinho mais complicada para dizer que a composição de F com G é igual a de H com K, né? Eu digo que esse diagrama quadrado aqui comuta, né? Eu tenho entre A e D dois caminhos possíveis, né? Passando por B ou passando por C, né? E esse primeiro aqui vai me dar o lado esquerdo da equação, o caminho de baixo o lado direito, e dizer então que o diagrama comuta é por definição dizer que todos os caminhos conduzem ao mesmo resultado, ou seja, que essa equação vale, né? Então, diagramas são formas de escrever equações em teoria de categorias. Inclusive, eu posso escrever sistemas de equações com diagramas, né? Por exemplo, se você quiser escrever os axiomas da teoria de categorias, isso pode ser feito com diagramas, né? Então, um dos axiomas era esse aqui, né? Que não interessa como eu componho as flechas, se eu tomar 3 flechas, não interessa a ordem de composição, o resultado é o mesmo, né? Esse é um axioma. E outro axioma é que a identidade composta à direita ou à esquerda com uma flecha não altera a flecha. Isso aqui já é um sistema de equação, né? Isso aqui é uma equação, isso aqui é um sistema de equações, são duas, né, ao mesmo tempo. Então, a primeira equação tem uma forma diagramática que é assim, né? Então, eu vou de A para B através do F. Aí eu tenho uma flecha indo de B para C e uma de C para D aqui, né? Então eu tenho essas flechas primitivas, né? F, G e H. Elas podem ser compostas, né? Então a G com H pode ser compostas para eu ir de B para D, então está aqui a flecha composta. E eu digo que esse diagrama comuta, então esse caminho leva ao mesmo resultado que esse. Então quer dizer que H composto com G leva ao mesmo caminho que esse. Bom, é a definição da composição, por um lado. Só que eu posso compor essa flecha composta aqui pela esquerda com uma outra, né? Chegando de A, né? Então eu tenho essa possibilidade de ir de A para D. E a outra possibilidade que eu tenho é fazer esse caminho aqui, passar por F e depois por G, e gerar a flecha composta aqui GF. E partindo de C, passar pela flecha H para ir para D. Então eu tenho dois caminhos possíveis de A para D, né? Então eu tenho esse caminho aqui, que passa por F depois pela composição de HG, isso me dá esse primeiro termo da equação, e outro caminho dá esse termo, e dizer que o diagrama comuta quer dizer que essas duas coisas são iguais, né? Só que o diagrama está me dizendo outras coisas também, né? Está me dizendo, por exemplo, que a composição é o resultado disso aqui com isso aqui, é uma espécie de definição quase, né? Da composição, né? Tem umas equações implícitas aqui mais do que essa, né? E aí esse sistema de equação ele é exatamente representado pelo diagrama que está aqui, né? Eu posso ir de A para A através da identidade, de B para B pela identidade de B, né? Eu passo de A para B por F, né? Eu ponho isso duas vezes, eu vou de A para B por F, 3 vezes, né? Aqui, aqui e aqui. Aí eu ponho, então eu olho todos os caminhos possíveis entre dois pontos diferentes, né? Por exemplo, de A para A e depois de A para B, né? Eu posso ir pela identidade depois por F ou só por F, né? Eu dizer que o diagrama comuta quer dizer que essas duas coisas são iguais, né? Certo? Isso está dizendo a primeira equação. E de modo similar, essa outra parte do diagrama vai me dar a segunda equação, certo? Então o diagrama pode ser inclusive um sistema de equações, como a gente está vendo aqui, né? E não triviais, né? Tem duas não triviais aqui. Certo? Então eu tenho lá que esse diagrama aqui mais complicado é a composição de certos triângulos, por exemplo, né? Nos nossos casos a gente vai ter diagramas assim, tem diagramas mais complicados, né? Diagramas que não são planos e tal, mas nos casos que a gente vai considerar são diagramas que parecem com essas coisas, não vão ser muito mais complicados que isso aqui, né? Tá? Muito bem. Então agora começando a dar exemplos para afirmar isso aqui, qual é a motivação dessas coisas, né? Vamos começar com a categoria mais clássica, né, que existe, que é a categoria dos conjuntos. O nome dessa categoria nos livros é sets, né, a palavra inglesa para conjuntos. Nessa categoria, os objetos são os conjuntos,
certo? E as flechas são justamente as funções entre os conjuntos, certo? Tá? Então a coleção de objetos é a coleção de conjuntos e a coleção de flechas que vão de A para B são as funções que vão de A para B, né? E aí eu preciso especificar uma composição, né? E a composição de flechas é simplesmente a composição de funções, né? Então se eu tenho uma função que vai de A para B e uma função que vai de B para um conjunto C, eu consigo achar uma função que vai diretamente de A para C compondo as duas primeiras, né? No sentido de composição de função usual, né? E eu usando essa definição para composição, eu obtenho uma categoria no sentido dado, né? E aquela flecha identidade é simplesmente a função identidade, né? Que leva o ponto x no ponto x para todo o conjunto A, né? Certo? E essa definição me dá uma categoria, né? Tá? Agora, quem são as flechas mônicas na categoria dos conjuntos, né? As flechas mônicas, se vocês fizerem lá as contas, vocês vão ver que elas são exatamente as funções injetoras, né? As funções que levam dois pontos diferentes em dois pontos diferentes, né? E as flechas épicas são as funções sobrejetoras, certo? E as flechas ISO são as bijetoras. Na categoria dos conjuntos eu tenho essa situação simples, né? E nessa categoria especial, bom, vocês sabem que conjuntos, para conjuntos, é uma função bijetora, ela é sempre sobrejetora e injetora, por definição, né? Só que isso é praticamente uma definição, né? Na verdade, os ISO, né, as flechas que têm inversa, né, são exatamente aquelas que são ao mesmo tempo injetoras e injetoras e sobrejetoras, né? Tá, só que isso não é verdade sempre, em qualquer categoria, né? Todo ISO é assim, numa categoria, as flechas que têm inversas são injetoras e sobrejetoras, no caso, né? Ou ISO e mono, né? Epi e mono, né? Só que as que são epi e mono ao mesmo tempo não são necessariamente ISO, né? Aqui nos conjuntos são, praticamente por definição, né? Mas nas categorias gerais isso é falso, né? Tá. Agora, quem são os objetos iniciais e finais e terminais, desculpem, da categoria, né? Vou começar pelo terminal, que é mais fácil de entender. O objeto terminal é o conjunto que contém exatamente um ponto, né? O que eram os objetos terminais, recordando? Eram aqueles objetos, tal que para todo outro objeto tem exatamente uma flecha chegando neles, né? Certo? E o que são flechas para conjuntos? São funções, né? Então, se eu tenho um conjunto qualquer A, eu tenho uma função que leva A no conjunto de um ponto. Ela leva todo ponto de A em cima desse mesmo ponto, certo? Só que só tem essa função e mais nenhuma. A única função possível, né, de A para ponto é levar todo mundo no ponto, certo? Então, isso aqui tem as propriedades de um terminal, né? Qualquer conjunto de exatamente um ponto é um terminal, né? E aqui fica óbvio que dois terminais são isomorfos, né? Os terminais são exatamente os conjuntos de exatamente um ponto, não interessa que ponto é esse, mas um ponto só, né? E obviamente dois conjuntos de um ponto são isomorfos no sentido dos conjuntos, ou seja, tem uma objeção entre eles, né? Uma objeção totalmente besta, né? Ou seja, leva um ponto no outro, né? Tá? Então essa coisa de ser terminal na teoria de conjuntos é uma coisa totalmente banal, né? Simples, né? Mas a gente já percebe uma coisa que ser terminal tem a ver com ser ponto em algum sentido, né? Isso vai ser explorado mais para frente, né? Ser uma coisa que contém um só ponto, né? Tá? Num certo sentido. Isso é ser terminal. Essa é uma certa intuição do terminal. Tem outras intuições para isso, mas essa é uma que pode ser usada às vezes, né? Agora, quem é o objeto inicial da categoria, né? É o conjunto vazio, né? Isso aqui deixa eu ver, tem alguém que sabe me explicar por que é assim, né? Por que o conjunto vazio é o objeto inicial da categoria? Alguém Eu sei. você pode me explicar? Porque É, isso aqui gera confusão para quem não conhece muito bem teoria de conjuntos, né? é por causa da definição de função, né? Uma Isso, função, ela é um subconjunto do cartesiano do isso. domínio com o contradomínio. É Como o bem. domínio é o conjunto vazio, Aham, o produto cartesiano vai ser o conjunto vazio. Então só tem um subconjunto que você pode pegar lá para ser a função que sai do vazio, exatamente que por é o, isso. o próprio conjunto vazio. Exatamente por isso. É. Então, na verdade, essa definição a gente aprende no ensino médio, né? Meu filho está por acaso, um dos meus filhos está por acaso no ensino médio, né? Eu pego o livro dele, às vezes, a função é definida assim, né? São pares, né? É um conjunto de pares, né?
É um conjunto num produto cartesiano, né? E depois a gente esquece disso, a gente pensa, uma transformação tal, daí fica esquisito, né? Tem uma transformação transformando nada em alguma coisa, que porcaria que é essa, né? Mas não, mas quando você pensa que uma função é um subconjunto, né? Você vai. É um subconjunto de algum produto cartesiano, do produto cartesiano do domínio e do contradomínio, né? Aí você percebe nitidamente que o conjunto vazio tem as propriedades do mônico, né? Certo? Em todo caso, não é muito importante, mas se vocês, né, pensarem desse jeito, vão ver que o vazio é o objeto inicial. Eu falei mônico, é objeto inicial, né? Tá. Beleza. Então, a teoria dos conjuntos, né, a gente vê exatamente o que acontece, né, no sentido de categorias, né? Eu posso definir categorias similares a ela, por exemplo, a categoria dos conjuntos finitos. Não é a mesma, é uma outra, né? Eu não pego todos os conjuntos, mas só os finitos. E aí as flechas são também as funções, né, que levam conjuntos finitos em conjuntos finitos e assim por diante, né? E eu tenho a mesma situação, né? O objeto terminal é o conjunto de um ponto, e o objeto inicial é o conjunto vazio pelas mesmas razões, né? Essa fin sets eu vou usar, ela é interessante para nós, né? Certo? Então, por causa dessa situação aqui, muitos autores consideram a teoria de categorias, como uma certa generalização da noção de função, né? Tá? E aí, mônico é a generalização da noção de injetor, e épico de sobrejetor, e iso de bijetor, etc., né? Então, essa intuição é boa. Muitas coisas em categoria eu entendo se eu pensar nesse exemplo, né? E pensar que mônico é injetor e assim por diante, né? Não é uma má ideia pensar assim, que eu estou tentando dar uma noção mais geral de função, né? Flechas numa categoria são como funções num sentido mais geral, né? Tá? Porque eu estou tentando imitar os conjuntos, né? E as funções entre conjuntos. E também uma coisa que vocês vão perceber, quando eu argumento em conjuntos, eu uso muitos argumentos que envolvem pontos, né? Certo? Eu pego lá, tem subconjuntos que são explicitados por certas propriedades, eu faço várias argumentações pensando que conjuntos, ou seja, os objetos da categoria, são certas coleções de certos pontos com propriedades que às vezes são explícitas, né? E isso é útil, né? Eu consigo demonstrar várias coisas eh, fazendo esse tipo de argumentação, né, usando os pontos. Só que nas categorias eu não tenho isso, né? Eu tenho, por exemplo, se eu quiser definir a propriedade de injetividade de uma função, né? Eu falo de pontos, né? É uma função que leva um ponto, que leva dois pontos diferentes em dois pontos diferentes do outro lado, né? Eu falo da ação da função dentro dos pontos. Mas se eu não pudesse falar de pontos, será que eu poderia falar de injetividade mesmo assim? Posso, né? Eu posso falar de injetividade sem jamais falar de pontos, que é a noção de mônico, né? Então, se eu tenho uma função f que é composta com outras funções, né, g e h, né? é, tem essa propriedade, que a composição é igual C somente C, as funções já eram iguais. Isso aqui, na categoria de conjuntos, é equivalente a ser injetor, né? Então, eu poderia muito bem definir a injetividade de uma função sem nunca falar de pontos, né? Certo? Então, que seria isso aqui. Então, vocês vão ver que na teoria de categorias é isso. Então, tem certas propriedades que a gente vai discutir em categorias que seriam propriedades similares a propriedades de conjuntos, só que eu tenho que fazer de conta que esses conjuntos não têm pontos. Eu tenho que tentar dar um jeito de falar dessas propriedades só usando as funções entre os conjuntos, mas nunca usando pontos, né? Certo? Então, essa é uma coisa. A gente vai, quer dizer, quem se aprofundar nisso vai ver que certas construções têm uma aparência complicada por causa disso, é porque eu estou tentando fazer algo que eu faria facilmente com pontos, mas como eu não sei se eu tenho pontos, então eu tenho que dar um jeito de fazer isso só usando o análogo das funções, né? Certo? Tem um pouco essa. Tem que mudar esse paradigma, né? Você tem que pensar em conjuntos, não através de seus pontos, mas através das transformações que são definíveis dentro desses conjuntos, né? Ou de um conjunto para um outro e assim por diante, né? Certo? É como se eu quisesse falar de conjuntos sem nunca falar de pontos, né? É um pouco essa a moral da história. Mas não é a única moral. Tem outras analogias que, em certas situações, são mais úteis para entender certas coisas em categorias, né? Outros exemplos que ilustram melhor outros aspectos das categorias. Eu já falo um pouco mais disso, né? Outra categoria, só para ir para uma coisa um pouquinho mais complicada, os espaços vetoriais complexos, por exemplo, né? Nessa categoria,
Os objetos são os espaços vetoriais complexos, né? E os morfismos, né, de um objeto A para o B são as transformações lineares de A para B, né? Transformação linear é um tipo de função, mas não é qualquer função, né? Então já é uma categoria diferente. Eu não estou pegando qualquer função. Eu poderia pegar objetos que são espaços vetoriais e daí as flechas são funções quaisquer. Isso também é uma categoria, certo? Mas não é aquela dos espaços vetoriais. A dos vetoriais, as flechas são só as transformações lineares e não qualquer transformação, certo? Tá? E nessa categoria, as flechas mônicas ainda são do tipo das mônicas dos espaços, dos conjuntos, né? São aquelas que são injetoras, são as transformações lineares injetoras, e as épicas são as sobrejetoras, as isos são as bijetoras. Isso ainda continua valendo, certo? Eu tenho ainda aquela coisa que eu tenho ISO se eu sou épico e mono ao mesmo tempo, né? Por exemplo, isso ainda continua valendo nos espaços vetoriais, né? Só que agora ela vai ter uma propriedade nova para que se perceba, né, né, como eu escolho flechas determina o comportamento da categoria. Nessa categoria, o objeto terminal e o objeto inicial é o espaço trivial, é o espaço que contém só o zero, né? Lembra que na categoria de conjuntos, o terminal é uma coisa, o inicial é outra coisa, o objeto, né? Nessa categoria eu tenho exatamente o mesmo objeto sendo terminal e inicial ao mesmo tempo. Então alguma coisa aconteceu aqui, né? Eu tenho uma categoria que tem uma natureza diferente aqui. E isso é um reflexo da escolha das flechas, né? Certo? Uma coisa similar que pode ser feita é a categoria dos espaços de dimensão finita, por exemplo, né, coisas que são similares, né, eu pego não todos os espaços, mas só aqueles de dimensão finita, aí pego as transformações lineares entre eles, como as flechas, e aí eu tenho, na verdade, a mesma situação, só que eu restringi o tipo de espaço, né? Tá? Aí para falar de coisas que nós usamos nas últimas aulas, né, eu posso definir uma categoria que eu vou chamar de estrela UALG, que é a categoria das álgebras estrela unitárias, né? Os objetos são as estrela álgebras unitais, e para dois objetos, os morfismos, né, que vão de objeto A para objeto B são exatamente os estrela-homomorfismos unitais, né? Certo? Isso, né, são flechas que correspondem aos axiomas de categoria, certo? Então isso também é uma categoria, certo? Como eu disse, no exemplo anterior, eu poderia pegar as álgebras simplesmente como conjuntos, né? E aí eu olho todas as funções de uma álgebra para outra, né? Mas daí eu não tenho propriedades interessantes, né? E agora eu estou pegando flechas particulares, que são aquelas que são compatíveis com as estruturas dos objetos, né? Os homomorfismos estrela, unitais e tal, e isso vai me dar categorias com propriedades mais interessantes, né? Então nessa categoria as mônicas continuam sendo determinadas por injetividade, né? Ou seja, os homomorfismos que a gente chamou de fiéis são exatamente as flechas mônicas. As épicas são os homomorfismos sobrejetores, unitais, estrela, etc. E as isos são os homomorfismos bijetores, né? Eu não preciso pedir que ele seja unital, porque quando ele é bijetor, ele é automaticamente unital, certo? E esses homomorfismos bijetores, eu não tinha dado esse nome lá nas aulas passadas, mas eles são chamados também estrela isomorfismos, né? Por razões óbvias, né? Aí, nessa álgebra, agora o objeto inicial já não é uma coisa tão trivial, é a álgebra C, aquela álgebra dos números complexos. Isso é um objeto inicial nessa categoria, certo? E de modo similar eu posso definir uma categoria que eu estou chamando aqui de estrela UC-ALG, que é a das unitais comutativas, né? Esse C é de comutativo, né? Unitais, estrela, comutativas, né? Aí as flechas são a mesma coisa, são os homomorfismos estrelas unitais. Eu posso ver a categoria que eu chamo de fim UC-ALG, com estrela, que são exatamente as álgebras desse tipo, unital, comutativa, né? Estrela, mas que tem dimensão finita. A gente está trabalhando com matrizes, né, no nosso exemplo, então seria essa categoria, né, que eu estou considerando, né, uma categoria relevante aqui, né, e assim por diante, né. Eu teria essa situação também, o objeto inicial é o C e assim por diante, né. Beleza. Mais um exemplo agora de categoria. Se eu tenho um conjunto qualquer e eu tenho uma relação binária que eu vou denotar aqui por um símbolo que parece um menor igual, certo? E esse símbolo e essa relação binária é uma dita pré-ordem, né?
Preordem é uma relação que é reflexiva, ou seja, o A é comparável com A, né? A é menor ou igual a, digamos assim, e é transitiva, né? De A menor ou igual a B e B menor ou igual a C, eu concluo que A é menor ou igual a C, certo? Transitividade. Como a relação de menor ou igual para números, né? Mas essa coisa é chamada pré-ordem e não ordem parcial, porque se eu tiver A em relação com B e B em relação com A, disso não segue que A é igual a B, certo? Não precisa seguir, né? Eu não tenho igualdade estrita se eu tenho a relação nos dois sentidos, mas eu tenho a transitividade e a reflexividade, né? Então, todo conjunto pré-ordenado é naturalmente uma categoria da seguinte maneira: os objetos são os elementos do conjunto, né? E os morfismos, né, de um objeto para outro são flechas que existem ou não, se os objetos estão em relação, né? Então, se o meu A está por baixo de B, eu vou colocar exatamente uma flecha de A para B. E se não está em relação, não coloco flecha nenhuma, certo? Então, ou tem uma flecha porque eles estão em relação, ou não tem flecha nenhuma, né? Ou seja, o A apontar para B com a flecha quer dizer que ele está por baixo de B na relação, né? Nessa relação de ordem aqui. Então, uma categoria, um conjunto pré-ordenado é naturalmente uma categoria pré-ordem, e daí vem o nome, né, da categoria. Nem toda categoria pré-ordem é um conjunto pré-ordenado, porque ela pode ser muito grande para ser um conjunto, né, aquela questão que eu tinha comentado no começo, mas isso é uma questão mais fundamental que não é relevante aqui, mas o nome vem daqui, né? É, então, nessas categorias que eu só tenho uma flecha, é, ou nenhuma flecha entre dois objetos, dá para ver que as flechas têm que ser ao mesmo tempo mônicas e épicas, certo? Não necessariamente isos, né, mas são mônicas e épicas ao mesmo tempo. E se essa ordem possui um elemento máximo, né, um elemento que está por cima de todos, esse elemento é o terminal. E se tem um elemento mínimo, ou seja, um elemento que está por baixo de todos os outros, ele é o elemento inicial da categoria e assim por diante. Então, ser terminal é como ser máximo, é uma analogia do máximo, né? E ser inicial é uma analogia do mínimo, né? Então, essa é uma outra intuição para as categorias, é entender categorias gerais como generalizações de conjuntos ordenados, né? Certo? Então, ter uma flecha entre dois objetos quer dizer que um é menor que o outro num certo sentido, né? Aqui, quando eu tenho uma só flecha, quer dizer que eu tenho uma hierarquia, mas somente num sentido, mas eu posso ter hierarquias em sentidos múltiplos, isso me dá diversas flechas entre objetos, né? Então, é como se eu estivesse tentando captar uma coisa desse tipo, né? É uma certa ordem, mas que se revela por diversos aspectos, né? Então, tem algumas partes da teoria de categorias que se entendem mais facilmente com a analogia da ordem, né? Certo? Muitos aspectos se entendem através da analogia com as funções e outros aspectos importantes se entendem melhor a partir dessa analogia com a ordem, né? Se vocês se aprofundarem, vão ver do que eu estou falando, né? Certo? Beleza, então vamos ver uns exemplos dessas coisas que são mais diretamente ligados ao que a gente vai fazer. Os contextos são categorias porque eles são conjuntos pré-ordenados nos contextos de uma álgebra de matrizes, por exemplo, ou de qualquer álgebra estrela unital, né? Então, vou chamar de C fratura a família de todos os contextos de uma certa álgebra unital lá, né? Estrela. E dois contextos, C e C', eles podem estar em relação se um é subálgebra do outro, né? Se um está contido no outro, né? Então, se o C é por definição contexto de uma álgebra fixa A, mas se ele é também contexto de um outro contexto C', né? Eu digo que ele é menor do que C' no sentido da minha ordem, né? Então, essa relação de ser contexto de um outro contexto, né, é uma relação de pré-ordem nessa categoria, nessa coleção de contextos, né? Então, porque é uma pré-ordem, como a gente viu no exemplo anterior geral, eu posso falar de categoria, né? Os nossos contextos formam categoria nesse sentido, é uma categoria pré-ordem, né? Certo? Nessa categoria especial, eu tenho um objeto inicial, que é o contexto dos múltiplos da matriz identidade, né? Certo? Esse contexto está contido em qualquer outro, né? É que os contextos são álgebras unitais, né? Ou seja, tem a identidade lá dentro, e como o contexto é um espaço vetorial, vai ter que ter os múltiplos da identidade, né? Então, os múltiplos formam um contexto e eles, por definição de unitariedade, de álgebra unital, no caso, tem uma cópia deles lá dentro. Então, eles estão em todos, né?
eles estão por baixo de todos os outros, e como a gente viu, alguém que está por baixo de todos os outros em pré-ordem define um objeto inicial na categoria pré-ordem, né? Só que não há, em geral, objetos terminais, né? Lembrem que objeto terminal em categoria dada por uma pré-ordem quer dizer um objeto que está por cima de todo mundo na ordem. Então, se eu tivesse um contexto que estivesse por cima de todos os outros, né, é, quer dizer que tudo é comutativo aqui, né? Isso, né, cada elemento da álgebra está contido num contexto, certo? E se eu tenho um contexto que contém todos os contextos, quer dizer que eu tenho um contexto que contém todos os elementos da álgebra, né? E se tem um contexto que contém todos os elementos da álgebra, quer dizer que todos comutam com todos, né? Por definição de contexto. Se eu tivesse um contexto máximo, isso implicaria que a álgebra é comutativa, mas isso é falso, né, para as matrizes de dimensão maior do que 2. Então essa nossa categoria tem objeto inicial, mas não tem terminal, né? Como dá para ver, né? Certo? Beleza, essa é uma categoria que vai ser importante, vai ser explorada em último lugar, mas de uma maneira bastante sofisticada, digamos assim, mas vai ser uma categoria de base, né? Categoria dos contextos, né? Uma outra categoria de base é a categoria dos observáveis. A definição dela parece mais complicada, mas ela é mais fácil de usar depois, né? A gente vai ver um exemplo do Kornspiecker passando por construções usando essa categoria, e é uma coisa um pouquinho mais fácil que a versão final, que vai ser a versão usando os contextos, né? Tá. Que categoria é essa? Os objetos são as matrizes autoadjuntas N por N, certo? E as flechas são definidas da seguinte maneira, né? Eu vou definir uma certa relação entre matrizes. Eu digo que a matriz A depende totalmente de B se ela é uma função de B, né? Se existe uma função do espectro de B para R, então o A é o cálculo funcional, né, da funçãozinha f agindo em B. Ou seja, né, no sentido físico, se eu tenho a quantidade, se eu conheço a quantidade B, eu conheço a quantidade A, porque eu sei a lei que liga A para B, né? Então, eu não, a A é uma coisa que contém menos informação do que B, certo? Né, sabendo B, eu sei A automaticamente, certo? Então, eu estou gerando uma certa hierarquia entre observáveis, uma hierarquia de dependência, né? Se uma observável é obtida a partir de outra ou não, né? Então, eu coloco uma flecha indo de A para B, se A é obtível de B através do cálculo funcional, ou seja, se tem uma relação funcional entre A e B, né, entre as quantidades físicas, né, descritas por A e por B, né. Essa relação de depender totalmente é uma pré-ordem, portanto os observáveis são uma categoria pré-ordem, né. Então nessa categoria, os objetos iniciais são os observáveis constantes, né, todos eles são agora eu tenho que ver. Sim, os constantes são todos iniciais, só que não tem objeto terminal, porque se tivesse objeto terminal, isso significaria que toda a matriz dentro da álgebra seria uma função de uma matriz fixa, né? Mas é fácil ver que duas funções de uma mesma matriz fixa precisam comutar entre elas, né? A gente viu isso, né? E isso implicaria que a álgebra toda seria comutativa, mas isso não é verdade para dimensão maior do que 2. Então eu tenho o objeto inicial, que são múltiplos de identidade, é similar, né? Essas duas coisas são similares. Aqui eu tenho o contexto dos múltiplos e aqui eu tenho os múltiplos, né? Então tem a mesma situação, inicial, mas não tem o final, né? Ou o terminal, desculpe, né? Certo? Essa categoria vai ser usada depois para fazer coisas do tipo Kornspiecker, mas na linguagem de categorias, né? Beleza, deixa eu ver aqui como está meu tempo. Talvez seja uma boa. Essa aqui é uma boa. Esse é um bom ponto para parar, porque agora eu vou falar de um tema especial que é uma noção de teoria de categorias que vai imitar a noção de subconjunto e vai imitar a noção de elemento, de objeto, né? Se a gente pensa em categoria de conjuntos, né? Conjuntos têm subconjuntos, ou seja, tem objetos que estão como se fosse dentro, né, desses objetos, né? Pega um objeto que é um conjunto, dentro dele tem outros conjuntos que são os subconjuntos, é como se eu pudesse colocar um objeto dentro do outro, certo? Eu vou tentar imitar isso, né, dentro de uma categoria geral, e os objetos também têm pontos, né, na categoria de conjuntos, né, e eu vou tentar captar, né, a essência do ponto, né,
olhando para a categoria de conjuntos, né, e ver se tem uma versão categorial de ser ponto e ser subconjunto, né? Aí eu uso essa noção para uma categoria genérica, e isso vai dar a noção de ponto em categoria de objeto de categoria genérica que vai ser explorada adiante para fazer o que a gente tinha enunciado já no começo do curso, mostrar que a contextualidade é equivalente à ausência de pontos num certo objeto que representa os estados de um sistema obtido por um processo de colagem de contextos clássicos, assim por diante. Né? A noção de ponto vai aparecer imediatamente após o intervalo. Né? Então, eu proponho um intervalo nesse momento, né? E a gente pode conversar uns 10 minutos aqui, se vocês tiverem questões, e aí a gente retorna a aula. Agora é 8h07, eu diria 8h20, por aí a gente retorna a matéria, certo? Então, quem quiser perguntar alguma coisa, fica à vontade, né, durante os 10, 15 minutos próximos. Né? Oi, professor. Oi, tudo bom, Rafael? Tudo bem. Eu só queria perguntar uma coisa. Então, para a gente poder conseguir definir uma noção de uma categoria que é uma coleção de objetos e uma coleção de morfismos quaisquer realmente formam uma categoria, basta a gente verificar que sobre uma determinada definição de composição, a composição desses morfismos forma um morfismo, certo? Porque... Então você tem, ah, é só verificar esses axiomas. Você tem que dar, então, você tem que dizer quem são os objetos, quem são flechas, e como uhum, e tem que dar uma definição de composição de flecha, né? O que é compor duas flechas, né, entre objetos, né? certo. E essa composição tem que verificar essa lei de associatividade, né? Pois é, Certo? porque isso que eu estou me perguntando, porque sabe, me parece que a lei associativa ela vem do fato de que se você mostra que a composição dos seus morfismos dá um novo morfismo, você ganha meio que automaticamente a lei associativa, né? Porque o que ela está falando é que, bom, aquela primeira coisa, H composto com G composto com F, é um H composto com um novo morfismo, né? Então, Uhum. se G composto com F já dá um morfismo, então É, H sendo um é, morfismo... exatamente. Quer dizer que a composição de homomorfismos gera um novo homomorfismo, é isso. É. Certo, tá. Então, eu achei um exemplo que verifica isso. É um exemplo bobinho, né? Mas, digamos assim, é totalmente evidente que isso é uma categoria. Eu não preciso pensar muito para ver que eu tenho uma categoria, né? Certo. Certo? Essas leis, e a identidade é óbvia, né? O homomorfismo e identidade, claro, né? Então, reconhecer que eu tenho uma categoria normalmente é evidente, né? Como você tá Uhum. percebendo, né? Tipo, Uhum. aí a coisa começa a ficar mais interessante quando você consegue entender, por exemplo, quem são os monos, quem são os terminais e outras coisas, né? Então, Certo, é porque certo. a escolha de flechas e de composições vão fortemente determinar quem são monos, quem são isso e quem são aquilo. Aí a coisa começa a ficar interessante. Aí aparecem coisas não evidentes, né? Como vocês vão ver aqui, né? Tá? Entendi. O fato de eu ter uma categoria normalmente é quase uma trivialidade, né? Entendi. É mais por construção mesmo, né? Só que a teoria de categorias traz algumas surpresas bastante interessantes, né? Por exemplo, né, tem construções que parecem totalmente inofensivas, né? Eu falei dessa categoria oposta, né? Uhum. Então, por exemplo, pense na minha categoria das álgebras que eu acabei de definir, das álgebras comutativas, estrela, lá, tal, dos contextos, né? Pense numa categoria de Uhum. contextos, beleza? É, das álgebras comutativas finitas, por exemplo, né? Estrela, etc, unitais, né? Isso é uma categoria, muito bom. Aí pensemos na sua oposta, beleza? Eu inverto as flechas, tudo bem. Será que acontece algo de esquisito aqui, né? Por exemplo, tem uma outra categoria que é equivalente à oposta dessa de álgebras comutativas, né? Finitas, né? Aí você consegue chutar qual é? Então, aqui Uhum. eu tenho uma construção que eu só virei as flechas, né? Então, Certo. fica óbvio que eu tenho uma categoria. As leis de composição vão funcionar por razões óbvias, né? Só que esse fato de virar as flechas para o outro lado vai alterar totalmente a natureza dessa categoria, né? Esse exemplo eu vou mostrar para vocês. É, então, se eu pego essa categoria das álgebras de dimensão finita, comutativas, blá, 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 e faço essa operação de inverter flechas para gerar uma categoria oposta, eu vou obter uma outra categoria que a gente viu também. Você consegue chutar qual é ela? Nossa, tô... Peraí, tô tentando pensar. Ela apareceu na tela aqui, se alguém quiser chutar, aí fique à vontade.
ela é equivalente a FinSets, certo? É. A categoria oposta das álgebras é a categoria dos conjuntos finitos, das álgebras finitas em dimensão finita, né? E a categoria dos conjuntos finitos. E é uma coisa, assim, quem tem experiência não se surpreende, dá para saber mais ou menos rápido que é assim, mas quando a gente vê isso pela primeira vez é um pouco surpreendente, né? Você só inverteu as flechas e passou de função para conjunto, né? Mas isso é super importante, né? Tá vendo que a gente passou por coisas que são estruturalmente totalmente evidentes, né? Ficar invertendo flecha, só que apareceu uma informação não trivial, né? Então, essa informação que está aí, que se eu pegar uma categoria de funções e olhar para a sua oposta, isso me dá uma categoria de conjuntos, né? Essa coisa é a base do que a gente chama de topologia algébrica, por exemplo, né? Espaços topológicos são espaços, são conjuntos, né? Certo? Então, o que a topologia algébrica faz? Em vez de olhar para os espaços em si, né, como conjuntos, né, ela olha para as funções que estão definidas nesse conjunto, no caso, as funções contínuas, certo? E só que é uma coisa equivalente à outra através da inversão de flecha, né? Então, se eu consigo, essa coisa é genial, né? Se eu tenho uma prova dentro da teoria de funções, lá, da teoria de álgebras comutativas, né? Esse teorema tem uma versão dentro dos espaços topológicos, né? Que eu inverto as flechas, né? Eu faço na prova lá, né, invertendo flechas, e isso me dá uma prova de outra coisa na outra categoria. Elas são equivalentes. É isso, eu lembro, eu estudei categorias, eu Ah, venho estudando categorias há um tempo, eu tinha visto essa questão de dualidade, de isso. provar É, coisas que valem na categoria oposta, mas é. eu ainda não estou conseguindo ver como que essas duas categorias aí são uma oposta da outra. Se eu conseguir, sei lá, puxar um journal e desenhar assim, para desenhar, porque eu realmente não estou conseguindo enxergar, isso pode ser o horário, não sei. Não, eu posso te dizer o funtor que faz o trabalho de equivalência. Então, diga lá. Então, o funtor que faz o trabalho é o funtor que a gente viu que pega uma álgebra. A gente já viu o funtor no começo da aula. Eu vou falar dele depois em Hum. detalhes. Você pega a álgebra de funções e o conjunto que é associado a ela, né? Então você tem que associar um objeto das álgebras, que é uma álgebra comutativa lá. O Uhum. conjunto que você vai associar é o espectro de Gelfand. Esse funtor é uma equivalência aqui eu só estou falando dos objetos, seria que fala dos morfismos, né? Como é que os homomorfismos são transformados em funções do outro lado, né? Mas depois eu explico isso. Tem que fazer a parte né, dos morfismos, e esse funtor é uma equivalência de categorias, né? Depois Entendi. depois de inverter as flechas, né? É exatamente Uhum. esse funtor que faz o trabalho. E o funtor que inverte ele, né, que volta para as funções, para as álgebras, é assim: você pega um conjunto qualquer, finito, né, tem que ter alguma estrutura, né, eu vou fazer com os finitos aqui, e olha para a álgebra das funções em cima dele, né? Isso fabrica, a partir de um conjunto, fabrica uma certa álgebra comutativa, a álgebra das funções, né? Aí tem que dizer como isso age nos morfismos, né? Mas tudo bem, tem uma maneira lá canônica, e esse funtor vai ser também uma equivalência de categorias, né? Uhum. É simples. Por que é uma equivalência de categorias? Esse que é o ponto, né? Isso não é fácil, né? Tem essa teoria de Gelfand, né? Da representação de álgebras comutativas, né? Mas, mas é esse o funtor, tá? Então, Entendi. é um pouco surpreendente, mas é verdade. Então, a categoria tem essas coisas. Tem certas coisas que parecem óbvias, tal, mas elas implicam coisas fortíssimas às vezes, né? Assim, a estrutura é Uhum. evidente, mas as implicações são altamente não evidentes às vezes, né? Isso é Entendi. muito, pelo menos para mim, né? Pode ser porque que uma pessoa que trabalha 30 anos em categorias não, né, acha tudo isso óbvio e tal, mas eu a cada vez levo, não chega a ser susto, mas eu tenho certas surpresas, assim, coisas que não esperava acontecendo, né? Mas bom, talvez seja O assim. senhor está definindo, a equivalência de categorias usando funtor, ou você está considerando que é um funtor com... Eu vou fazer aquela coisa mais usual, que é através de transformações naturais, né? Ah, tá, sim, Tá. tá. Eu vou chegar nisso, né? Isso é Ok, a aula, é a aula beleza. que, é a aula que vem. O meu programa para a aula de hoje seria falar de categorias em geral, como estou fazendo aqui, coisas bem gerais, né? E falar de Uhum. funtores.
Eu queria fazer funtores hoje ainda. E na aula que vem eu quero falar de transformações naturais, categorias de funtores e tal, né? Ok, beleza. Só esclarecer uma coisa disso que você falou agora. Sim. Então, quando você inverte as flechas, ela vai ser equivalente à categoria dos conjuntos finitos, É, mas só que é equivalente no sentido de categorias de equivalente, né? E isso, não no é. sentido de ter um isomorfismo, um funtor que é isomorfo. Não é no sentido de ter um funtor com inversa, né? Não, É no não é sentido de isso. ser uma equivalência É, mesmo, né? então, eu Tá. tenho, eu tenho que ter um outro funtor que é equivalente ao funtor identidade por um isomorfismo natural. Sim, sim, É uma noção um pouquinho mais fraca. Isso quer dizer o seguinte, é que se eu vou e volto, eu não chego no mesmo objeto, mas eu chego pelo menos num que é isomorfo, né? Só quer dizer Sim, isso, sim. né? Não. Eu conheço a noção, só queria esclarecer quantas É, duas que é. é essa noção que é a mais usual, né? E também é a que funciona, essa outra, que seria mais direta, ela não funciona quase nunca, né? De voltar para o mesmo objeto, né? Eu É, imaginei que não ia funcionar pelos funtores que você é, descreveu, eu achei é. que É ia porque, ser estranho se voltasse para o é, mesmo, assim. porque eu começo numa álgebra qualquer e sempre caio numa álgebra de funções, né? Claro, não pode voltar para a mesma, né? Sim, Mas volta para uma isomorfa, né? ok. Quando tem um isomorfismo natural, tem uma parte que é esquecida, mas que é importante, que tudo bem, isso já é muito bom, né? Eu volto para um objeto que não é o mesmo, né? Indo e voltando, né? Por um futor e depois por outro. Eles são isomorfos, isso é bom. Mas além de serem isomorfos, a naturalidade implica que as identificações, né, essas isomorfias, né, entre as álgebras de funções e as álgebras comutativas quaisquer, né, elas são compatíveis com os homomorfismos, né? Então, se eu transformo as álgebras com através de homomorfismos, os homomorfismos que fazem esse trabalho, né, de identificar a álgebra de função com a álgebra comutativa genérica são composições simples, né, com esses homomorfismos. Eles não têm uma interação complicada com a estrutura de categoria, né, certo? Sim, sim. Essa informação não é irrelevante, né? É porque às vezes acontece que eu tenho identificações isomorfas, né? Eu posso ir e voltar fazendo identificações isomorfas, mas elas são complicadíssimas, né? Elas se comportam mal com respeito às operações da categoria, às flechas da categoria, né? Os homomorfismos e funções e tal, né? Uhum. Mas quando eu tenho essa noção de equivalência, parece, eu não estou voltando para o cara exato, mas eu estou voltando para um cara isomorfo, mas não é só isso, né? Tem o que eles chamam de naturalidade, né? Ou seja, a compatibilidade com as flechas das duas categorias, né? E isso é uma coisa importante também, que não pode ser esquecida, né? Certo? Certo? Acho que você sabe do que eu estou falando, né? Sim, sim. Certo, é uma definição que se revelou boa, né? Porque nos exemplos ela é relevante, né? Tá. Acho que eu posso retornar à aula, né? Deixa eu ver a hora. Acho que passou mais de 10 minutos já. Eu estava no. Onde eu estava mesmo? Não, aqui já fui longe, não é isso, né? Tá. Contextos, eu dei o exemplo, observáveis. Daí eu queria falar de fatorações, tá? Então, muito bem, continuando a aula. Mais alguma pergunta? Se tiver alguma pergunta, pode perguntar, né? Claro. Tá. Então, o programa agora é fazer algo similar digamos, achar uma noção categorial que capte a noção de conjuntista de subconjunto e a noção conjuntista de ponto, né? Tá? Então, é aquela mesma filosofia, né? A gente viu que a noção de injetividade pode ser totalmente descrita pelo comportamento da composição de funções, né? Aqui mesma coisa, a gente vai tentar extrair a essência do subconjunto, né, através do comportamento de funções, né, certo? A moral da história é essa, né? Ou seja, de morfismos, no caso de uma categoria genérica, né? Então, para fazer isso, primeiro eu tenho que introduzir a noção de fatoração de monomorfismos. Eu poderia definir a fatoração de qualquer morfismo, mas ela é interessante no caso dos monomorfismos, né, das flechas mono, ou seja, as funções que seriam injetoras no caso da categoria de conjuntos, né? Tá? Então, tome uma categoria e pegue flechas mônicas, né, duas flechas mônicas que chegam no mesmo objeto B. Né? Então, no diagrama fica mais fácil de entender. Então, eu pego uma flecha F que chega em B, né, saindo de A, e uma outra flecha que chega em
em B saindo de C. Então, se eu consigo fazer esse diagrama como está, escrevendo uma flecha H aqui de A para C, né, eu digo que a flecha F fatora por G, né, ou seja, que G fatora a flecha F. Né, certo? Então, eu consigo escrever a flecha F como uma composição de G com alguma coisa. Né, certo? Não precisa ser o único, mas só precisa existir. Né? É como se a flecha G tivesse mais informação do que a flecha F, num certo sentido. Né? Eu consigo reproduzir F por composição de alguma coisa com G. Né? A G teria digamos, seria maior num certo sentido do que a F. Né? Tá? Quando isso acontece, eu escrevo F flecha V, flecha G, justamente para indicar que eu vou querer eu vou querer fazer uma categoria de flechas aqui. Né? Então, eu vou pensar numa categoria onde os elementos são as flechas mônicas, dado uma categoria fixa C, eu olho para as flechas mônicas que chegam num certo objeto B, como objetos de uma nova categoria, e eu tenho flechas entre essas flechas, né? Tenho uma flecha indo de F para G, se F fatora por G, né? Ou se G fatora F, depende de como você quiser dizer. Né? Ou seja, se G é maior num certo sentido. Né? E essa coisa aqui define uma categoria, essas flechas definidas assim definem categoria, né? E como eu tenho só uma flecha, né? A composição é a composição é a composição única possível, né? Então, e essa categoria é uma categoria pré-ordem. Né? Tem que fazer as contas para ver que isso é de fato uma pré-ordem, né? Que eu tenho aqueles axiomas lá da categoria, que são os axiomas de pré-ordem, na verdade, a transitividade, né? E a reflexividade. A reflexividade é totalmente óbvia, né? O meu H é simplesmente a flecha identidade, né? E a transitividade vão ter que fazer umas continhas lá com o diagrama, mas é fácil, né? Tá, então eu defini uma categoria pré-ordem de flechas mônicas que chegam em B, né? E dá para fazer as contas, e não são muito difíceis, é que se eu tenho duas flechas que chegam em B, né? Certo? Duas flechas chegando em B como aqui, e se elas são equivalentes no sentido dessa nova categoria de flechas, ou seja, se a F é fatorada por G e a G é fatorada por F, ou seja, eu posso fazer isso valer tanto com uma flecha indo para cá quanto uma flecha indo para cá, né? Tem uma outra flecha que vai de C para A que faz isso como tá também. Nesse caso particular, eu consigo concluir que os dois objetos são equivalentes no sentido da categoria original, certo? Tá? Então, a equivalência de flechas está refletindo uma equivalência de objetos, certo? Tá? Isso é uma coisa que em conjuntos é esperado como a gente vai ver, para falar de subconjuntos. Né? Tá. Então, beleza. Então, no conjunto qualquer, é, agora numa categoria de conjuntos, ou na categoria dos conjuntos, para ser mais preciso, C, é a categoria sets agora, se eu pego um conjunto qualquer lá dentro, né, para qualquer subconjunto C de B, sempre existe uma mônica, né, que vai de C para B, que é simplesmente a função identidade. Eu levo x em x, né? O C só contém pontos de B, né? Então eu posso, né? Eu pego a função identidade, né? Copio o x que já estava em B para dentro de B, né? Coisa mais banal possível. Essa flecha eu vou chamar ou função de I índice C. Esse negócio é mônico, né? Então eu posso olhar para essa transformação aqui que leva um subconjunto do B na classe de equivalência das mônicas, né, que contém essa função identidade aqui, certo? E para conjuntos dá para ver que isso aqui é uma bijeção, certo? Eu olhar para os subconjuntos ou para as classes de equivalências de mônicas, né, que contém essas funções de identidade, essas funções de inclusão, né, é a mesma coisa, né, certo? Eu posso falar de um ou de outro, em conjuntos é a mesma coisa, né? E é por isso que eu vou usar então classes de equivalência de mônicas como a noção categorial de subobjeto, né? Ou seja, isso está imitando, no certo sentido, os subconjuntos. Né? Tá? Então, para mim, não para mim, mas para a maioria dos autores de categoria, subobjetos são classes de equivalência de mônica, subobjetos de um objeto dado, B. Né? São as classes de equivalência das mônicas que chegam nesse subobjeto, nesse objeto B. Né?
E a coleção dessas classes de equivalência é denotada por sub-B, certo? Parece meio. Tem maneiras um pouco mais eficientes de definir os subobjetos para certas categorias especiais. Essa é a maneira genérica, né? Tá? Essa é a maneira genérica, bom, classe de equivalência, tal de mônica, é uma construção enrolada, né? Na categoria dos conjuntos é a mesma coisa que os subconjuntos. É claro que na categoria dos conjuntos eu não vou ficar falando de classe de equivalência de função injetor, isso é complicado demais, eu vou lá e explicito subconjuntos por propriedades, etc., né? Por exemplo, né? Em outras categorias tem construções equivalentes a essa, né? Essa construção é a construção genérica. Mas em tipos particulares de categorias, tem uma versão que é mais útil para fazer discussões, né? Então, por exemplo, se vocês olham a categoria dos prefixes, né? Vai ter uma maneira muito mais concreta de dizer quem são os subobjetos, que vai lembrar muito mais o que está acontecendo nos conjuntos, né? Não é exatamente a mesma coisa, mas fica mais parecido com essa coisa de subconjuntos, né? Do que essa coisa de classe de equivalência de mônica, né? E muitos autores, por exemplo, se vocês olham livros sobre teoria de feixes e prefeixes, eles vão falar de subobjetos de feixes e prefeixes, mas nunca vão falar dessa coisa de classe de equivalência. Eles falam de um outro troço que lembra mais esses subconjuntos, né? Mas que dá para ver que é equivalente a essa definição genérica, né? Então isso aqui é só a definição genérica, mas em certas categorias tem definições equivalentes que são mais palpáveis e, portanto, mais úteis, né? Certo? Mas essa funciona sempre, né? Muito bem. Então, subobjetos são simplesmente classes equivalências de mônica por essas flechas aqui que definem uma pré-ordem, né? Flechas entre mônicas, né? Beleza. Aí, uma observação. Tudo bem, para eu saber quem são as classes de equivalência de mônica, eu gostaria de saber quem são mônicas, né? E que, pelo menos algumas delas, né? Algumas mônicas nós conhecemos, né? Se eu tenho, a gente já viu isso, né? Se eu tenho um objeto B qualquer, toda flecha que sai de um objeto terminal da categoria para esse B é uma mônica. Então, quando a minha categoria tem um objeto terminal, isso é uma boa coisa. Eu já conheço algumas mônicas, né? Qualquer flecha que sai de T para B, para um objeto qualquer, certo? Então, eu já poderia falar de subobjetos relacionados a esses terminais, né? Porque as flechas são sempre mônicas, né? Tá. Mas quando eu olho para subobjetos de mônicas desse tipo, né, eu tenho propriedades um pouco mais fortes, né? Então, por exemplo, se eu pego uma flecha que sai, uma flecha mônica que sai de um terminal para qualquer objeto, né, é, ela vai ser a única flecha, né, que sai desse T para o B que está contida em sua classe de equivalência, né? Essa classe de equivalência vai ter outras flechas, né, mas a única com o domínio T vai ser ela mesma. Certo? Ou seja, os elementos né, as flechas que vão de T para B, os elementos desse MOR TB, são representantes das classes, né? Então, se eu pego duas flechas diferentes, me dá duas classes diferentes, é isso que eu quero dizer, né? E outra coisa que dá para ver também é que o domínio das flechas que estão nas classes de equivalência de F são todos terminais também. Isso é fácil de entender porque quando eu tenho duas flechas equivalentes, quer dizer que seus domínios são equivalentes, e todo objeto equivalente a um terminal também, né? Dois terminais são equivalentes e um objeto equivalente ao terminal é de novo um terminal, né? Então eu tenho essa situação que eu tenho uma coleção de flechas saindo de terminais, sendo que essas flechas que saem de um terminal fixo representam a classe inteira, porque se eu pegasse outra flecha, eu teria outra classe de equivalência, certo? Ou seja, eu posso enumerar as classes de equivalência de mônicas que saem de um terminal através das flechas que saem de um terminal fixo para o objeto em questão B, certo? Tá? Então eu posso identificar flechas saindo de T com certos subobjetos especiais, né? Primeiro porque são mônicas e primeiro porque essas flechas aparecem só uma vez dentro de cada classe de equivalência. Tá? Muito bem. E se eu pensar nos sets, o que é isso, né? Lembra que os objetos terminais de sets são os conjuntos que contêm exatamente um ponto. Então eu estou olhando para funções que saem do conjunto de um ponto e entram num outro conjunto qualquer, né?
Que funções são essas? São funções que apontam para os diferentes pontos desse conjunto, né? Para qualquer conjunto B e para qualquer elemento x no B, vai ter uma função que sai desse conjunto de um ponto para aquele x, né? Eu consigo apontar para cada ponto dentro de um B através de uma função que sai desse conjunto de um ponto para o B, né? Então, dentro de sets, esses subobjetos especiais podem ser entendidos, né, como uma representação dos pontos, né? Em vez de olhar para o ponto em si, eu olho para a única função que sai do conjunto de um ponto para aquele ponto que eu quero, né? Certo? Então, por isso que esses subobjetos especiais, né, são vistos como elementos de um subobjeto, né? Certo? Por essa analogia, né, tem outras propriedades também, mas em particular pela analogia com os conjuntos, né? Tá. E além disso, nesse caso especial, né, eu não preciso ficar falando de classe de equivalência, porque se eu olho para essas flechas que saem de um terminal fixo para o meu objeto B, essas flechas são representantes das classes, né? Então, em vez de falar da classe toda, eu falo só da flecha, né? Porque duas flechas diferentes correspondem a duas classes diferentes. Então, essas flechas enumeram as classes de equivalência de modo objetor, né? As classes de equivalência as classes de equivalência de flechas que têm domínio num terminal, né? Certo? E que são mônicas porque têm domínio no terminal. Certo? Então, quando vocês veem nos livros a definição de um elemento, de um objeto, de subobjeto, de elementos de um objeto de uma categoria, vocês vão ver a definição. Os elementos são as flechas que saem de um terminal qualquer para o B, para o objeto B. Vocês vão encontrar essa definição. Mas, na verdade, isso é uma versão da definição de subobjeto para o caso das flechas que têm domínio em T, terminal, que são sempre mônicas e, portanto, definem subobjetos a partir de suas classes de equivalência, né? Então, isso aqui parece ter uma outra natureza, mas não tem, é a mesma coisa, né? Ou dito de outro modo, esses subobjetos especiais que correspondem a domínios terminais são chamados de elementos e eles são enumeráveis por flechas que saem de um terminal fixo, porque né, cada flecha dessa aparece em só uma classe de equivalência, certo? Eu pego, em vez da classe inteira, um representante bom dela, que seriam as flechas, certo? Então, eu não mudei ainda a noção, isso continua no contexto de subobjetos, mas eu tenho uma maneira boa de enumerar as classes de equivalência e, portanto, em vez de falar de classe de equivalência, eu falo das flechas que as enumeram, certo? Espero que isso esteja claro. E essa vai ser a nossa definição de trabalho para elementos. Certo? Então, sempre que eu tiver um elemento terminal na minha categoria, eu posso falar de um objeto terminal, eu posso falar de elementos dos objetos da categoria, né? A categoria que a gente vai construir vai ter um elemento terminal, um objeto terminal, desculpe, fico confundindo as palavras, um objeto terminal vai existir, e, portanto, a gente pode falar de elementos. E certos objetos nessa categoria têm elementos, outros não. Como eu disse, o objeto que corresponde a espaço de estados, né, não vai ter elementos, né, quando tem essa condição de contextualidade lá dada por Correspecke, né, certo? Beleza, então temos aí. Então, se eu aplico essa definição categorial, né, as classes de equivalência das flechas que saem de terminais, para a categoria de sets, acontece aquilo que eu acabei de dizer, né? São as funções que apontam para exatamente um ponto de qualquer conjunto A, e, portanto, eu posso identificá-las com os pontos eles mesmos, né? Certo? Né? Então, a moral da história, em vez de falar de pontos, eu falo de flechas que apontam para eles, algo assim, né? Beleza. Vamos ver, tá, no sets, os elementos são triviais, né? Os elementos dos objetos são triviais, são os pontos, mas porque as coisas foram construídas exatamente para isso, né? Certo? A inspiração foram os sets, né? A gente extraiu uma versão categorial da definição de ponto, usa isso como uma definição abstrata e, claro, vai ter o que já tinha nos sets, não vai acontecer nada diferente. Agora vamos olhar para coisas um pouco mais exóticas aqui, né? Só para ver que essa noção parece ser boa, né? Vamos olhar para a nossa álgebra, que é bem conhecida já desde a primeira aula, das
para a nossa categoria, né, que é bem conhecida da primeira aula, das álgebras comutativas, unitais, estrela. Né? Eu dei esse nome aqui mais curto para ela, certo? Nessa álgebra, a gente viu já no exemplo, né, a álgebra C, nessa categoria, a álgebra C é um elemento inicial. E eu não tenho necessariamente um terminal aqui. Se eu não me engano, não tenho um terminal aqui. Né? Beleza, não tenho, mesmo que tivesse, mas essa C é inicial, então eu não poderia usar a C para fazer esse trabalho aqui de definir elementos. Mas se nessa álgebra a C é inicial, se nessa categoria aqui essa álgebra C é elemento, está escrito errado, não é elemento, é objeto inicial, né? Eu fico confundindo sistematicamente elemento e objeto, me desculpe, está até no texto aqui, né? Se isso aqui é inicial nessa categoria, o que acontece se olhar para a categoria oposta? Né? Na categoria oposta, as flechas são invertidas, né, por definição de categoria oposta. Então, como os objetos são os mesmos e as flechas são invertidas, né, o que era inicial vira terminal, certo? Então, na categoria oposta, a álgebra C, que continua sendo um objeto da categoria, é agora o terminal. Então, eu olhar para os... Se eu tenho uma certa álgebra, né, comutativa, unital, etc., os elementos dessa álgebra são as flechas que saem de C para essa álgebra, mas no sentido da categoria oposta, né? E as flechas de C para álgebra são as flechas na categoria direta que saem da álgebra para C, que saem da álgebra para C, certo? E as flechas eram os homomorfismos estrela, etc., unitais, mas o que eram os homomorfismos estrela unitais que saem de uma álgebra comutativa para C? Era o que a gente chamou de caráter, né? Certo? Então, na categoria oposta da nossa categoria de álgebras comutativas, blá blá blá, os elementos dos objetos, que são álgebras, são os caráteres das álgebras. Então, uma maneira de definir o que é um caráter, né, em linguagem de categoria é essa, são os elementos dos objetos da categoria oposta à categoria de álgebra em questão. Certo? É uma maneira elegante de definir os caráteres. Né? Certo? Mas isso também mostra que essa noção categorial de elemento não é tão ruim assim. Né? Lembra que eu falei que os caráteres são vistos em física como os pontos num espaço de fase, né? Aqui a coisa está se aproximando ao ponto, elemento de objeto de categoria, é algo que se assemelha a pontos, né? Tá? Então, né, nessa versão categorial você começa a intuir que caráter tem a ver com ponto, certo? E é justamente isso. Como eu tinha comentado durante o intervalo, né, dá para provar que essa categoria oposta dá para provar que no caso finito, né, dessas álgebras unitais, comutativas, etc., estrela, para a dimensão finita, a categoria oposta a ela é equivalente, num certo sentido, que eu vou explicar mais para frente, que algum de vocês já conhece, como eu percebi, equivalente ao conjunto, à categoria dos conjuntos finitos, né? Certo? Então você já pressente então que tem alguma coisa a ver com conjunto isso aqui já olhando os elementos, né? Certo? Isso não é a prova que tem essa equivalência, né? Na verdade a equivalência implica, né, que também implica que caráter seria ponto, seriam os elementos, tal, mas eu posso ver diretamente que os caráteres são os elementos sem fazer nada aqui com relação a equivalências, né? Tá? Tá, então, essas coisas a teoria de categorias também serve para isso, ela faz a gente intuir certas coisas de maneira mais ou menos rápida. Né? Tá? Então, como eu disse não, como eu quero dizer agora, essa linguagem não está acrescentando informação nenhuma, né? mas já está me dando certas intuições. Né? Se eu defino o caráter como os elementos das álgebras no sentido da categoria oposta, né? Só de escrever isso eu já percebo que tem alguma coisa aí, né, acontecendo com os caráteres. Eles podem ter o papel de ponto, né? Certo? E tem, né, como a gente sabe. Tá? Então, como um exemplo um pouquinho menos trivial do que o dos conjuntos. Né? Bem, então isso que eu queria dizer sobre subobjetos, ou seja, a noção categorial de subconjunto, né? E os pontos, a noção categorial disso, que dá a noção de elemento de objeto.
Essa noção de elemento de objeto vai ser fundamental para o que a gente vai fazer, pelas razões que eu já disse várias vezes, só que lá os pontos e os subconjuntos, né, os subobjetos, vão ter uma forma mais enrolada porque as categorias vão ser mais complicadas. Mas tudo é bem conhecido, tal, dá para explicar em um tempo não muito grande como funciona tudo isso, né? Bom, agora eu vou para uma segunda noção que é importante em categorias. Primeiro a noção geral de categoria, agora a noção de funtor. A noção de funtor seria uma coisa que imita a noção de função, só que em vez de usar conjuntos, né, no domínio e contradomínio, eu estou usando categorias inteiras, né? Eu estou fazendo transformações entre categorias, né? Então, tem dois tipos de funtor, uns são chamados covariantes, outros contravariantes. Vou começar pelo covariante. Então, um funtor entre duas categorias C e D, que é covariante, é uma transformação, né, de objetos e flechas de C para objetos e flechas de D, com as propriedades que estão enunciadas aqui, né? Então, essa transformação associa um objeto qualquer A da categoria C a um objeto F de A na outra categoria. Então, ela leva objeto em objeto e nunca objeto em flecha, né? Ou flecha em objeto, objeto para objeto. Leva flecha em flecha. Se eu pego uma flecha de A para B, ela vai transformar, o Fzão vai transformar essa Fzinho numa flecha que vai corresponder à escolha de objetos pelo próprio F. Então, o objeto A foi transformado em F de A e o B foi transformado em F de B. Então, a flecha que ia de A para B vai ter que virar uma flecha que vai de F de A para F de B, né? Isso no caso covariante, né? Ela transforma, né? O domínio e contradomínio são os transformados e o sentido da flecha não é alterado, né? Está indo de A para B e está indo nas imagens, né, de A para B aqui, né? Beleza. Aí, é claro, tem que ser compatível com os axiomas com as estruturas lá da teoria de categorias, né? Por exemplo, as identidades têm que ir para identidades, né? Então a transformação, a identidade de A transformada, né, vira a identidade do F de A. As composições comutam com a transformação F, né? O F da composição é a composição dos Fs, certo? Aí tem a versão contravariante disso, que é similar, só que eu tenho uma inversão aqui no sentido das flechas da imagem, né? Então, objeto vai para objeto, etc. Flecha vai para flecha, só que a flecha que vai de A para B vai agora para uma flecha que vai de F de B para F de A. Tá vendo aqui onde tinha FA é um FB e agora onde era FB tem um FA. Né? Eu tenho, né, a transformação vira as flechas, né? E aí é claro que a lei de associatividade, né, desculpa, a lei de composição tem que corresponder a essa inversão de flechas, né? Bom, para a identidade não acontece nada, mas a composição de F com G transformada vira a composição de F transformada com G transformada, certo? Por causa dessa inversão de sentido aqui. Esses são os contravariantes. Parece uma coisa esquisita, por que ficar invertendo, mas nas situações reais os contravariantes aparecem mais. São mais naturais que os covariantes, na verdade, né? Tá. Então, tem uma coisa que pode ser feita, né? Vocês estão vendo que a diferença entre covariante e contravariante é o sentido das flechas na imagem, né? Só que eu poderia fazer isso de modo equivalente, invertendo as flechas já na categoria D ou C e depois não invertendo mais na transformação. Isso resultaria nas mesmas leis aqui, né? Certo? É fácil se convencer disso. Então, se eu quiser falar, por exemplo, se eu tenho um vetor, um funtor contravariante de C para D, contravariante de C para D, ele define naturalmente, né, um funtor agora que é covariante da COP para D. Né? Ou seja, se eu inverto antes as flechas, essa transformação não vai inverter no sentido da COP. Né? De modo análogo, eu posso inverter as flechas na D, ou seja, no contradomínio do funtor. Né? Certo? Então, ou eu faço F, inverter as flechas, ou eu já inverto as flechas tanto em C, ou em C ou em D, mas não ao mesmo tempo. Obviamente, se eu inverter duas vezes, é como se eu não tivesse invertido, eu volto para a mesma coisa, né? Certo? Então, em várias situações, é um pouquinho mais útil falar de funtores covariantes que vão de COP para D do que falar de contravariantes que vão de C para D. É a mesma coisa, né? Certo?
E muitos autores nem mesmo definem contravariantes, eles definem só os covariantes e trabalham com as opostas para fazer a contravariância, né? É uma possibilidade, né? Certo? Então, é uma observação simples, mas ela muitas vezes é útil, né? Aí, agora, é uma nomenclatura importante aqui, né? Se por acaso a minha categoria D for a de conjuntos, certo? Os funtores contravariantes que chegam nessa categoria de conjuntos são chamados pré-feixes sobre a categoria C, certo? Esse nome, pré-feixe, na teoria de categorias é só isso. É um funtor contravariante que chega em D, que chega em D igual a sets, né? Qualquer funtor contravariante chegando em sets é um chamado pré-feixe. Essa é a definição formal de pré-feixe. Nada mais é que um funtor contravariante com um contradomínio especial, né? Bem, agora certos exemplos, né, de funtores. Tem o funtor identidade, que é o funtor trivial. Eu estou definindo porque, não porque ele seja um exemplo interessante, mas porque ele é útil para certas construções. Ele não vai explicar nada, ele é totalmente evidente, mas ele aparece em várias construções, então eu defino ele aqui. Então, seja uma categoria qualquer, o funtor, a transformação que não faz nada, que leva o objeto A no objeto A e a flecha F na flecha F, da categoria C para C, é um funtor, é covariante, certo? Aí eu posso construir um funtor contravariante fazendo a mesma coisa, só que eu olho para o domínio com as flechas invertidas, né? Então, em vez de considerar C, eu considero COP. Aí eu mando o objeto A para o objeto A e mando a flecha F nos morfismos de COP de A para B, mas vendo as flechas como morfismos na categoria direta, né, de B para A. Né? Era a definição das flechas, das flechas da categoria opostas de A para B, eram as flechas de B para A. Né? Certo? Então, de um lado eu vejo como morfismo de A para B na COP, e do outro lado eu vejo a mesma flecha, né, mas agora com morfismo no sentido BA. Né? Era a definição de COP. Isso me dá um funtor que é contravariante agora. Sim, Nicolas? Nesse caso, então, o que você está fazendo é você inverteu as flechas no COP e inverteu as flechas de novo com o funtor. Isso, né? As flechas são as mesmas no final, só que os funtores se eu fizer a inversão primeiro aqui, eles vão obedecer à lei de composição no outro sentido, né? Num sentido ou no outro, certo? Tá? Entendi. Obrigado. Tá. Se você faz a conta, você entende melhor do que ouvindo eu falar. É totalmente evidente, isso é banal. Só que são exemplos importantes porque eles aparecem em certos enunciados, né? Eles não são exemplos importantes pedagogicamente, eles não te ensinam nada, né? Que são totalmente evidentes, né? Mas eles aparecem em vários enunciados, então eu estou usando isso mais como definição do que como exemplo, tá? Beleza? Justíssimo. Tá, Obrigado. beleza. Agora, tem um outro funtor que é desse mesmo tipo, ele é totalmente trivial, mas ele aparece em muitos enunciados. Eu não vou usar esses funtores, mas eles aparecem tanto que eu vou colocar eles aqui só para que vocês vejam o nome uma vez, né? Então, eu vou definir uma transformação que leva álgebras unitais, estrela, em espaços vetoriais complexos, né? O que ele faz? Ele pega uma álgebra dessas, esquece que ela é álgebra e só lembra que ela é um espaço vetorial. Uma álgebra estrela era, por definição, um espaço vetorial complexo, com operação estrela, com produto, etc, etc. Aí eu esqueço que tem operação estrela, esqueço que tem produto, só lembro que tem mais e tem multiplicação por constante, né? Ou seja, eu esqueço estruturas, né? Então aqui é um objeto com mais estrutura, aqui é o mesmo objeto no sentido de conjuntos, mas tem menos estrutura, né? Eu simplesmente ignoro estruturas. E, por exemplo, quem eram as flechas aqui? Eram os estrela-homomorfismos, mas estrela-homomorfismos eram, por definição, lineares, né? Então, eu pego um estrela-homomorfismo, esqueço que ele comuta com produto, com estrela, só lembro que ele é linear, né? E aí me dá flechas de Vect, né? Certo? Então, esquecer estruturas define funtores, né? Aqui no caso são covariantes, né? E mesma coisa, por exemplo, se eu levo álgebras comutativas em álgebras gerais, eu esqueço que elas eram comutativas, eu as vejo como álgebras gerais. Se eu aqui tem dois funtores, na verdade, eu levo as álgebras nos espaços vetoriais como aqui, aí os espaços vetoriais eu levo em sets, né? Eu esqueço que as funções, que são as flechas aqui, são lineares, eu vejo elas somente como funções, isso me dá uma coisa em sets, funtorialmente. Eu posso mandar os conjuntos finitos para dentro dos conjuntos todos, né? Isso também é um funtor de esquecimento e assim por diante. Tá?
Beleza. Então, é um exemplo que não ilustra de fato a natureza dos funtores, né, mas são funtores que são importantes em enunciados e estão definidos aí. Agora sim, um que ilustra a natureza dos funtores, né, que acontece algo de menos trivial aqui, né? Estou vendo meu tempo que está quase esgotado, mas estamos indo bem. Então, eu vou fazer uma transformação que leva conjuntos em conjuntos e funções em funções, né? Tá, ele faz a coisa da seguinte maneira. A todo conjunto A, né, que são os objetos de sets, eu associo o conjunto de suas partes, né, o conjunto de todos os seus subconjuntos, certo? PA. Isso é perfeitamente válido, né? Transforma o conjunto A no conjunto de suas partes. Agora, como eu defino uma função a partir de um morfismo, né, seja uma função de A para B, como eu defino uma função ou de PA para PB ou de PB para PA, né? No caso, vai ser de PB para PA, vai ter uma coisa contravariante aqui, né? Eu posso usar pré-imagens, né? Então, se eu pego um subconjunto C, né, do meu conjunto B, ou seja, uma parte de B, eu associo a ele o seguinte subconjunto de A, né? Pego todo x em A, cuja imagem está nesse subconjunto C do B, né? Certo? Então, pegar pré-imagens me define uma função que leva partes de A em partes de B, partes de B em partes de A, desculpem, né? E se vocês fizerem as contas, vocês vão ver que essa definição é um funtor, né? Define um funtor. E esse funtor, inclusive, é um pré-feixe, né? Porque ele tem contradomínio nos sets, né? Certo? E ele é contravariante. Então, ele é um pré-feixe, né? Isso aqui é um exemplo de pré-feixe. Aqui já é menos óbvio, né? É funtor, tem que fazer as contas, dá para ver que é funtor, mas é. Que a pré-imagem de composição é a composição de pré-imagens, etc. Né? Isso não é tão difícil de ver. E aí tudo funciona, né? Beleza. Aí, agora um outro exemplo, deixa eu ver se tem outros. Ah, sim. Tem outros exemplos um pouco mais ligados ao nosso caso, né? Deixa eu terminar esses 3 exemplos, aí eu encerro a aula. Talvez eu passe um pouquinho do tempo regulamentar, mas não muito, talvez uns 5 minutos. Tem um funtor aqui que é chamado funtor home, não sei, certamente, bom, quem viu teoria de categoria já viu isso, né? Mesmo em nível elementar, né? É um troço, parece meio artificial, né? Pelo menos quando eu vi isso a primeira vez, bom, é um exemplo, eu vejo que funciona, legal, tal, tudo bem. Só que esse exemplo é muito mais importante do que parece, e eu vou tentar explicar isso na aula que vem, né? Por que esse exemplo é importante, né? Eu não vou usar na verdade, eu não vou usar nada relacionado ao funtor home diretamente no curso, mas quem quiser se aprofundar um pouco nessas coisas que nós vamos fazer no curso, vai cair necessariamente nos funtores home e nas propriedades que ele tem, porque várias construções importantes em prefeixes usam isso, né? Inclusive, quando você faz por exemplo, você vai ter lá certos prefeixes que vão ter subobjetos lá e etc. Vão ter certas construções que vão aparecer que tem uma cara estranha. Vocês fazem as contas e vê que tudo funciona, daí você fica se perguntando, como é que o cara adivinhou isso, né? Aí, depois de um bom tempo, eu percebi que se você fizesse de conta que os prefeixes são desse tipo, que eu vou explicar agora home, aquelas construções são evidentes. Você vê que é aquilo que tem que fazer mesmo se você fizesse de conta que os funtores são desse tipo home. Beleza. Só que aí tem certos resultados que garantem que os prefeixes em questão são equivalentes a algum home. Então, na verdade, o problema é que eles não falam isso, né? Eles te dão a resposta lá e aí você aprende essas coisas com o tempo, com a experiência. Eles fazem construções que lembram home e que vão funcionar, mas que funcionam porque o prefixo em questão é equivalente a um home, né? Então, sabendo isso, ajuda a entender. Se vocês se aprofundarem nessas coisas, olharem os prefixos como topos, por exemplo, né, dentro da teoria de topos, vocês vão ver perfeitamente do que eu estou falando, né? Que o home é uma espécie de representação, não chega a ser universal, né? Que tem funtores que não são, prefixos que não são representados por home, mas muitos deles importantes são. E aí você faz as contas com home e depois você traduz para o funtor que você quer, né? A moral da história é essa. Isso aqui é uma espécie de representação quase universal de prefixos. Eu vou dar mais detalhes sobre isso na aula que vem,
para que quem queira se aprofundar tenha mais facilidade de entender o que está sendo feito, né? Mas o exemplo é válido porque ele é interessante em si, né? Tá. Então, antes de dar o exemplo, eu preciso explicar uma coisa, né? Que tem a ver com aquilo que eu falei da diferença entre classes e conjuntos, né? O que vai ser feito aqui só vai funcionar em categorias que são chamadas localmente pequenas. O que é isso, né? Uma categoria localmente pequena, quando para todo o par de objetos A e B, as flechas que vão de A para B podem ser vistas como conjuntos, né, e não como classes gerais, né? Por exemplo, se você pega a categoria dos conjuntos, a coleção de todos os objetos não é conjunto, não existe um conjunto dos conjuntos, essa noção está mal definida, né? Existe a classe dos conjuntos, mas não o conjunto dos conjuntos. Só que se eu pego dois conjuntos, né, as flechas que vão de um conjunto para outro formam um conjunto, vocês acabaram de dizer, né? As funções são subconjuntos de conjuntos produto cartesiano, né, e portanto, né, a coleção de flechas lá que são funções, vão formar conjuntos, né? Certo? Então, na categoria dos conjuntos, eu tenho essa propriedade de ser localmente, da categoria ser localmente pequena. E outras categorias têm essa propriedade. Todas que a gente vai tratar aqui têm isso, né? Por exemplo, espaços vetoriais, né, são as transformações lineares de um para o outro, isso forma conjunto também. Os espaços vetoriais não formam conjunto, formam só classe, mas quando eu fixo contra domínio e domínio, as flechas daí vão formar sim. Nem toda categoria assim, tem categoria que é tão grande que até mesmo as flechas entre dois objetos fixos, nem elas são conjunto, elas são classes, também isso pode existir, mas elas não vão aparecer nas nossas discussões e nem em coisas mais avançadas em física. Eu nunca vi nada assim, certo? Beleza. E eu só estou pondo isso aqui, não porque seja relevante para o nosso curso, no nosso curso tudo é super pequeno, esses problemas não aparecem nunca, mas esses termos aparecem nos livros, né? Então para quem não tem experiência com isso, para que saiba do que se trata, né? Não custa nada eu dizer, porque realmente é um termo que é bastante recorrente, né? Bom, e por que eu quero a categoria localmente pequena? Eu vou escrever um funtor contravariante, né? Ou seja, um prefeixe que vai levar elementos de uma categoria que tem essa propriedade, ser localmente pequena, mas se não é qualquer coisa, não ela é totalmente genérica, só peço essa propriedade, vai levar para conjuntos, né? E como é que age esse prefeixe, ou funtor contravariante, que é chamado funtor hom, né? Contravariante. Ele vai transformar qualquer objeto B no conjunto que eu chamo de hom CBA, né? O funtor a notação que é usada nos livros assim, é hom é um tracinho aqui no argumento esquerdo para dizer que eu vou pôr uma coisa aqui, né? E o A é um objeto fixo, né? Tá? Para cada A tem um funtor, né? Esse A é um parâmetro do funtor. E ele vai associar então todo objeto B ao conjunto das flechas que vão de A para B. As flechas formam um conjunto por hipótese de ser localmente pequeno, né? Tá? As flechas, então, né, eu associo todo B às flechas que saem desse B e vão para o A, né? Isso forma conjunto, então define algo em sets, né? Agora, se eu tenho uma flecha que vai de um B para um C, né, como é que eu associo na categoria sets a flecha correspondente, seja uma função que vai de um conjunto de flechas, né, de B para A para o conjunto de flechas, no caso é contravariante, né, do conjunto de flechas C para A para o conjunto de flechas B para A. Simplesmente compondo com F no lugar certo, né? Eu pego uma flecha que vai de C para A, componho a direita com G, com F, né? Essa G que ia de C para A. Isso vai me produzir uma flecha que vai de B para A, né? Certo? Então tem aqui a situação de contravariância. Aí fazendo as contas vocês veem que isso é de fato um funtor, né? É fácil ver pelas leis de composição, tal, etc. Esse funtor é chamado hom, é um exemplozinho que quando a gente começa a estudar essas coisas, pensar, é um exemplo didático, acadêmico, mas ele é importantíssimo, é provavelmente o exemplo mais importante de prefeixe, né? Por razões que eu vou tentar explicar um pouco na aula que vem, né? É como está escrito aqui, muitos prefeixes importantes são equivalentes a hom, né? Eles não, vocês escrevem eles não têm cara de hom, mas tem uma maneira de transformá-los em hom, né? E por isso que esses hom são importantes, né? Beleza. Agora, para concluir a aula, rapidamente eu vou escrever coisas que nós conhecemos em termos funtoriais, né? Então, eu vou definir um funtor que vai levar
álgebras finitas, unitárias, comutativas, em conjuntos finitos, né? Nos objetos, a ação é uma coisa que a gente já sabe. Então, eu pego a álgebra comutativa A, que é um elemento dessa primeira categoria, e levo a um conjunto que é o espectro de Gelfand desse, né, que é o espectro de Gelfand, que é um conjunto e, portanto, um elemento da categoria finsets. Tá? Nos objetos, o S age assim, esse funtor vai ser chamado funtor espectral. E agora eu tenho que dizer como ele age nas flechas. Né? As flechas das álgebras são os homomorfismos. Né? Então pega um homomorfismo xi, maiúsculo, que vai de A para B. Aí esse homomorfismo tem que dar origem a uma função que leva caráteres de B para caráteres de A. Eu quero a situação contravariante aqui. Né? Como é que ele vai agir? Ele vai pegar o caráter φ minúsculo de B e vai levar no seguinte homomorfismo, né, que é a composição de φ, que é um homomorfismo que vai de B para C, né, ele vai compor com xi, que é um homomorfismo que vai de A para B, ou seja, isso é um homomorfismo que vai de A para C, no final das contas, né, compor o homomorfismo dá um homomorfismo, certo? Então isso aqui é um caráter de novo, certo? Dá para ver que isso é um caráter, né? Por ser homomorfismo, né? Composição de homomorfismos. Tá? Então eu estou dizendo o que acontece com as flechas, né? Elas são transformadas dessa maneira. E aí, fazendo as contas, não é difícil ver que isso é um funtor. Né? Tá? Ele é contravariante porque ele inverte o sentido das flechas. Né? Tá? E isso aqui eu fiz para as álgebras finitas, mas tem versões disso aqui para álgebras infinitas também. Né? Mas eu preciso de mais estrutura, eu preciso ter alguma topologia na história para que as coisas tenham boas propriedades, mas existem versões infinitas tranquilamente disso aqui. Né? E para encerrar a aula, fazer a coisa oposta, né? Eu quero um funtor que leve conjuntos finitos em álgebras comutativas, estrela, etc. A ação nos conjuntos é bem simples. Eu pego um conjunto finito ômega e levo na álgebra de suas funções, né? Certo? Estou definindo bem. Tem um gato chato aqui. Estou definindo bem um conjunto, uma álgebra através de um conjunto. Né? E aí como eu faço a ação nas flechas? As flechas são funções, né, que levam elementos de ômega para um outro ômega primo aqui. Né? Se eu definir a seguinte transformação de elementos dessa álgebra F, né, ou seja, de funções, né? Eu vou definir uma K de F que vai levar funções que estão definidas em ômega' para funções que estão definidas em ômega da seguinte maneira, por composição também. Né? Pego uma função G que está em ômega', ômega primo, né? Para não ficar um cacofonismo aqui. Se eu componho a direita com F, isso me produz uma função que tem domínio ômega agora, né? Um elemento aqui. E essa operação também é fácil ver que define um homomorfismo dessas álgebras de funções. Um homomorfismo estrela, unital, etc. É fácil ver que 1 vai para o 1, etc. Que o complexo conjugado não é perdido aqui, tudo isso. Né? É bem fácil ver que isso é um homomorfismo. Né? Então isso novamente é um funtor. Né? E aí, para certas categorias de funções contínuas, eu tenho situações análogas a essa aqui, e essas funções não precisam mais ser funções definidas num espaço finito, né? Os espaços podem ser infinitos, mas aí eu sou obrigado a ter topologia para ter boas propriedades quando eu tenho coisas infinitas, é a mesma história de sempre. Né? Aí uma coisa que vai ser discutida na aula passada é que esses funtores são inversos num certo sentido, não são inversos estritos, né? Se eu aplico um e depois aplico outro, eu não caio no mesmo elemento, né? Mas eu caio em coisas isomorfas e tal, tem outras propriedades, né, que eu discuti com alguns de vocês que entendem isso já. Essas coisas são inversas num certo sentido e isso é bom, né? Ou seja, tem uma maneira de entender álgebras. Isso está dizendo que tem uma maneira de entender álgebras de funções, de álgebras comutativas gerais como álgebras de funções, né? Isso a gente já tinha comentado. E essas álgebras de funções são definidas em certos conjuntos, né, que são esses espectros de Gelfand. Né? Então, essa aqui vai ser a visão categorial para essas coisas que a gente tinha comentado na primeira parte do curso. Né? Por enquanto é só um funtor, tá? Você faz as contas e vê que tudo funciona. Por enquanto é só um funtor, mas agora essa coisa, né, que a álgebra comutativa é sempre equivalente à álgebra de função,
Para falar isso na versão categorial, eu preciso introduzir alguns conceitos ainda. Isso será feito na aula que vem. Eu só estou preparando o terreno e dando exemplos menos triviais de funtores, né? São coisas um pouquinho mais interessantes, né? Certo? Então, eu gostaria de parar por aqui. Aí, desculpem eu ter passado, passei 5 minutos do tempo regulamentar, mas acho que não valia a pena interromper aqui. A aula que vem vai começar com uma pequena revisão bem rápida dessas coisas, para relembrar conceitos, e aí eu vou passar para a noção de transformação natural, né, que é uma coisa importante em teoria de categorias, e é uma coisa que vai ser importante para a gente fazer as construções que foi enunciada já desde o primeiro dia de aula, né? Certo? Então, eu encerro agora a aula e vou parar a gravação para abrir um pouco para as questões, né?